Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. Fala, turma! Mais um podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia. Um grande abraço a todos vocês aí que estavam conectadinhos aí no Instagram, no YouTube do Jogo Aberto. Vem com a gente agora porque o nosso convidado é um convidado mais do que especial, mais do que esperado. A gente tem muito carinho, dá muito carinho, muita atenção para os nossos convidados. Eu confesso que eu estava bem ansioso para recebê-lo, ouvi-lo, porque uma carreira vitoriosa, por onde passou, conquistou. Isso fala muito da capacidade do profissionalismo e não passou por lugares fáceis de se adaptar, lugares difíceis, mas que conseguiu se superar. Obviamente, como todo atleta, né, passa por dificuldades, então a gente vai entender um pouquinho de como que ele passou por todos esses momentos. Já agradecer a Sportsbet.io, a nossa patrocinadora master, Grupo Vibra, braço digital do Grupo Bandeirantes e Fogo de Chão, que é a nossa nova parceira aqui do podcast. O nosso convidado não almoçou, que ele já veio já satisfeito e não nos deu o privilégio, mas Fogo de Chão, obrigado pela parceria e vamos dar início a um papo bem produtivo mesmo. Chico, e aí? como é que você tá, irmão? Bom, por isso tudo que bem? Mais um episódio especial, né, mano? Especial, mas eu queria dizer que por isso que eu repeti, né? Porque aí como Sem o convidado, fome, o convidado não ia, eu não podia deixar passar Fogo de Chão aqui. O almoço tá garantido. Obrigado para você que tá com a gente, você que tá acompanhando os episódios aqui toda semana. Já te inscreve no canal, porque aí você recebe a notificação, é mais fácil. Você volta aqui, abre o YouTube já recomenda para você. Toda semana tem um episódio novo e mais uma vez a gente se supera. E não é da boca para fora, a gente está falando aqui de, primeiro, um jogador em atividade. Segundo, um dos brasileiros com uma carreira das mais brilhantes no futebol europeu. Dos grandes clubes que ele passou, construindo com muita seriedade, com muito profissionalismo e saindo da forma como ele saiu, sendo ovacionado, sendo homenageado por alguns dos grandes treinadores, jogadores e colegas com os quais ele pôde compartilhar aí nesse período de Europa. E agora está aqui no futebol brasileiro. Então, muito legal receber aqui e beber um pouco do conhecimento desse grande jogador do futebol brasileiro. Eu vou adotar Gostou? essa, hein? Beber um pouco do... Que isso, moleque? Chamei por causa disso, tá ligado? Com vocês... Ele, Fernandinho. Que isso. Pô, obrigado. Muito obrigado. Que honra, hein? Que honra, Fernandinho. Muito obrigado mesmo. O podcast agradece demais a tua presença. A gente fez esse podcast para contar a história dos jogadores e de todos os convidados que estão aqui. E já são duas temporadas e pouquinho já. Vamos pra terceira já. Terceira temporada. Começou algo aleatório, vamos fazer hoje graças a Deus, uma realidade, a você que está acompanhando, que se inscreve no canal e tudo mais. E a gente estava muito ansioso, Fernandinho, pra te ouvir, cara, porque você tem uma carreira brilhante, cara. Por onde você passou, você foi campeão. Tem muitos jogadores que se torna jogador profissional, óbvio, passa por muitos times e não consegue conquistar títulos, que é o mais importante. De Londrina pro mundo. Exato. Bem-vindo ao podcast. Pô, obrigado. Agradeço muito o convite. Tô muito feliz que deu certo, né? A gente tá tentando já há algum tempo. E realmente, cara, eu acho que quando eu olho pra trás assim, é uma alegria muito grande. Pô, menino que saiu lá de Londrina, do interior do Paraná, meio sem saber o que seria do futuro, né? E aí, caminhos de Curitiba, Donetsk, depois Manchester e agora de volta a Curitiba, aprendendo muita coisa, colecionando amizades. Acho que são as coisas assim que eu mais valorizo nessa minha história como jogador de futebol. As amizades que eu conquistei nesse período, fora do Brasil e depois voltando ao Brasil agora. Então, tudo isso daí me faz refletir, me faz entender que eu sou um privilegiado no meio do futebol e uma pessoa muito feliz. Então, obrigado mais uma vez e espero que a gente possa bater um papo bem legal aqui. Não tenha dúvida. E que eu possa aprender com vocês também. Cara, não tenha dúvida. Chico, que privilégio, né? Muito, porque muito. É uma história brilhante como atleta. Todo jogador, quando começa, sonha em vestir a amarelinha. Depois desse sonho realizado, você sonha em jogar a Copa do Mundo. E são poucos jogadores brasileiros, principalmente, que têm a oportunidade de jogar duas. Uhum. Eu tive a oportunidade de jogar 2 Copas do Mundo, você teve a oportunidade de jogar 2 Copas do Mundo. Você falou com uma simplicidade a tua trajetória, e a gente vai se aprofundar ainda mais na tua trajetória,
Aí você falou, poxa, de Curitiba eu fui pra Donetsk, Donetsk, aham. que não é fácil pra um brasileiro, eu imagino. Muito, muito diferente da nossa cultura, daquilo que a gente é acostumado aqui no Brasil. Clima, principalmente, acho que é a principal diferença. E aí você chega num país quando você não conhece nada, você não sabe nada, não... Tinha quantos anos, Felipe? Tinha 20 anos na época. 20 anos, Garotão. novo pra caramba. Saí com 19 também, garotão. Só que você ainda foi pra Espanha, né? É, completamente mais calor. Completamente diferente. Quando eu recebi a proposta do Shakhtar, eu não sabia, não conhecia nada de Shakhtar, de Ucrânia, não sabia nada. O que me interessou foi a parte financeira. Falei assim, pô, é uma oportunidade de mudança de vida. Aqui no Brasil a gente sabe como que funcionam as coisas. Jogador de base, por certas vezes, não é tão valorizado como deveria ser. Demora muito. Demora muito e tal. Mas enfim, surgiu a oportunidade, aceitei e fui para lá. Quando eu cheguei, já tinha alguns brasileiros. Tinha o Brandão, atacante, o Matusalém, volante, o Jadson e o Ivan. O Jadson já tinha ido. Já tinha ido. Nós fizemos a campanha em 2004 do Brasileiro. Ele vai em janeiro. Eu sou vendido junto com ele, mas eu volto para ficar emprestado até o final da Libertadores em 2005. E aí acaba a Libertadores eu vou. Tá. E o Elano... São Paulo. Isso. Contra A São decisão foi Contra contra São Paulo, São Paulo. isso. No Beira-Rio. O primeiro jogo no Sim. Beira-Rio, o segundo E aí no no Morumbi, né? E aí a gente... E o Elano também tava lá. Tava no O Elano já tava lá. Já chegou na mesma janela que o Jadson. Entre janeiro e fevereiro de 2005. E aí o romeno técnico lá, o... O Mircea Lucescu. O Foi Lucescu. meu treinador durante todo o período que eu fiquei lá. uns 8 15 anos. anos lá. Ele ficou... É o maior técnico da história do 12 anos Shakhtar por e aí. tal, Só que assim, era um treinador que ele gostava muito de brasileiro, do estilo de jogo, que ele jogou a Copa de 70 contra o Brasil também. Uhum. Então ele gostava desse jogo, né, associado, de toque de bola. Isso e favoreceu tal. vocês lá numa certa Favoreceu adaptação, por assim. quê? Porque era um treinador que conhecia, sabia o estilo do jogador brasileiro, gostava, e todos os treinos que ele fazia era muito baseado nisso. Então, Que pra legal. gente brasileiro, porra, Lindo. lindo, maravilhoso. Qualidade do campo de treino muito boa, o estádio que a gente jogava era muito bom. E o processo da adaptação acabou sendo fácil para mim. Pelos brasileiros que estavam lá, Sim. já conheciam, já sabia como que funcionava o dia a dia do clube. Nesse momento, como é a vida fora, assim? Você foi casado, você ficava mais com os brasileiros? Porque, assim, tem adaptação também à rotina, né? Ao país, sim, a ao rotina. idioma, enfim. Sim, eu saio daqui, eu já saio já com a era minha noiva na época, né? Uhum. Depois a gente se casou com a Gláucia. E aí a gente, desde o primeiro momento, já chega junto lá na Ucrânia, em Donetsk. E aí o processo de adaptação qual que era? Pelo fato de já conhecer o Jadson, a gente ter jogado junto no Atlético e no PSTC em Londrina. Então a gente já tinha uma amizade já longa, dividia quarto em concentração, esse tipo de coisa. E a esposa do Jadson também já conhecia minha esposa. Então facilitou muito, assim. Pô, dando aqueles toques, pô, vai nesse salão, vai nesse mercado, vai E não vai que ali o Jadson tal. estivesse lá também muito tempo, né? 6 meses. 6 meses, 6 né? meses. Também não tava tão Não, mas assim, ambientado. mesmo assim ajudou muito. É, né? Muito, muito. Porque Donetsk era uma cidade pequena, então era muito fácil, sabe, de você fazer as coisas. 10, 15 minutos você conseguia se deslocar com muita facilidade. E aí, para nós, assim, foi perfeito, maravilhoso, sabe? A gente aprendeu muita coisa e tal. Em algumas situações dependia do tradutor, depois de um tempo a gente foi aprendendo o idioma e aí começou a se virar sozinho, Sim. sabe? São muito jovens, né? A gente Ah. tá falando aqui, pô, 2 casais e tal, mas sim. 20 anos, 20 né? cara? anos, Ô, Fê, Loucura. a tua infância foi uma infância doída? Difícil? Financeiramente? Financeiramente, Como é que era a tua nunca raiz? tive. Meu pai era metalúrgico, Sim. trabalhava numa empresa de metalurgia. Minha mãe trabalhou como empregada doméstica durante um bom tempo. Nunca faltou nada para nós, mas Sim. também não tínhamos privilégios. Aí depois veio a separação dos dois, que aí dificultou um pouco mais. Eu tinha 9 anos. Morei um tempo em Ribeirão Preto também, na minha infância, porque a família da minha mãe é toda de lá. E aí foi um pouco mais difícil e tal, mas a gente passou por cima. Comecei a treinar numa escolinha de bairro em Ribeirão Preto. Até quem era o treinador lá era o Peter, um ex-zagueiro do Comercial de Ribeirão. E aí eu treino com ele dos meus 9 anos até os meus 13 anos. Quando eu decido voltar para Londrina, e aí eu faço uma peneira no Londrina, tento treinar no Português Londrinense, aí não sou aprovado e vou ao PSTC. Aí eu faço um teste no PSTC,
Me aprovam e eu começo a minha trajetória começa no PSTC quando eu tava com 13 para 14 anos. Meio campista? Já? Meio campista e assim, como eu tinha essa raiz peladeira, né? Nunca joguei futsal, nunca treinei em escolinha. É raro, né, filho? A maioria, Pouca qualidade. a maioria passa pelo E futsal, assim, né? o dia que eu chego para fazer a avaliação no PSTC, eu faço a inscrição, o cara pergunta meu nome, idade e posição. Eu falo, Fernando e tal, nasci em 85. E posição? Eu falo, bota qualquer um aí. Criado lá no Quero interior, jogar, pô. Eu cheguei a jogar algumas situações no time amador ali do bairro, sabe? Então, pessoa quando mais novo, rápido, ponta direita, ponta esquerda, lá pra frente, né? Então eu jogava em todas ali. O time de pelado sabe como é que é, né? Cê é louco. Mas assim, ele falando, Denilson, dá pra entender, porque dentro de campo, ele é um cara que ele consegue fazer várias funções. Sim. Ele chega bem à frente, ele tem o drible, ele tem o passe, ele tem a marcação, entendeu? Então Certo. por isso. E depois isso acabou potencializando de que forma? Quando eu começo a treinar no PSTC. E aí, por exemplo, eu tive um treinador que me ajudou muito nessa questão. Como eu era um jogador jovem que treinava a categoria acima já, então ele me testava em várias posições. Então, no PSTC, dos 3 anos que eu fiquei lá, de 99 a 2002, eu só não joguei de número 9 e de goleiro. As outras Passou por posições eu todas joguei as em posições. todas. E isso te ajudou. Muito, muito. A versatilidade. Acho né? que 2 coisas que me ajudaram muito durante toda a minha carreira, que foram essa versatilidade de poder treinar e jogar em posições diferentes, com jogadores diferentes e esquemas táticos diferentes, e treinamentos de fundamento, que a gente fazia muito antigamente. Fundamento. Putz, Que isso tá em falta, hein? Antigamente era permitido, né? Você treinar 2 períodos, então você fazia um fundamento de manhã, à tarde era aquele treino mais coletivo. Mas né? tem também um detalhe, é muito bom conversar com o Fernando, e eu sabia que a conversa ia por esse caminho. Obviamente, se você falando, eu tenho coisas que eu lembro e que eu passei também, mas assim, na tua idade, 13, 14, Isso. 12, 13, 14 anos, você aceitar também passar por outras posições não é fácil. Não. Né? Então, eu acho que o teu perfil foi construído como atleta aí, que foi já desde o comecinho, porque você poderia virar pro treinador e falar assim, não, eu não quero ser o 10, eu quero ser o 5, eu quero... Então, você teve uma aceitação também. A escolha, no final das contas, ela é sempre sua. A Né? responsabilidade, né? Ela é sempre sua. A decisão, ela vai ser sua. Eu quero Acho jogar que- de 9, eu quero jogar de ponta, E beleza. aí, por exemplo, o treinador ele vai ver as opções que ele tem de 9 e ele vai escolher, vai definir quem Sim. que é o melhor dentro daquilo que ele planeja, dentro daquilo que ele acha, entendeu? Mas às vezes o treinador... Eu já vi casos de jogadores no profissional, o treinador chegar e falar pra ele: o que você acha de jogar nessa posição aqui e tal, não sei o quê, porque a concorrência ali tá maior pra você, vai ser difícil. Você tem qualidade, né? Sabe dominar a bola, tem, né? Protege bem e tal, não sei o quê. Não, eu quero disputar essa posição aqui. Tá bom, você vai E pro aí, fim da fila. É Exatamente. isso que eu tô falando, entendeu? Sim. Porque E aí? ele ganha moral, Sim. né? Na sequência, a carreira inteira dele fala por Agora, si só. você imagina um treinador que chega para um jogador e fala assim: poxa, se eu te usar aqui, o que você acha? Não, pô, beleza. Aí o treinador te coloca aqui e já começa a planejar outras posições com outros atletas que pode ajudar ainda mais o time Sim. a jogar melhor, ao próprio jogador jogar melhor, sabe? Então eu acho isso daí muito importante. Muito importante. Eu tava antes de ontem eu tava conversando com o Fabrício que é o cara, nosso empresário. E só para eu não esquecer, que eu falei, poxa, eu vou fazer uma pergunta pro Fernandinho, que eu acho que ela é importante, que é sobre essa questão mental, porque você viveu muito fora do país, e, enfim, agora já dá para entender um pouco mais, né? Ouvindo ele desde moleque sendo versátil. O que você encontrou mentalmente hoje no futebol brasileiro, dos jogadores, do entendimento de jogo? Porque você vem de uma experiência de fora do país impressionante. Traduziu isso dentro da seleção brasileira, mas principalmente na Inglaterra, que isso ficou mais aflorado em você. Volta para o Brasil depois de muitos anos. O que você encontrou mentalmente no futebol brasileiro, nos atletas brasileiros? Cara, eu acho assim que o atleta brasileiro, a nossa geração, a gente não tinha muito a quem recorrer quando a gente tinha um problema. A gente tinha que enfrentar aquele problema e bater de frente. Hoje em dia eu acho que você tem muitas opções. E aí, quais são essas opções? Mídia, empresários.
Então, se o atleta tem algum problema interno dentro de campo com um treinador ou com um companheiro de time, se tem alguma discussão, alguma coisa assim, poucos atletas conseguem resolver aquilo ali na hora e deixar aquilo ali de lado, sabe? Você diz que a estrutura em volta do atleta, ela modificou bastante, né? Muito. Vocês vêm de Muito. uma época em que era vocês e vocês, né? Tinha que se virar. Tinha que pra se resolver virar. muita coisa. Assim, eu não gosto muito de falar de outros atletas, até porque Sim. eu não conheço. Eu falo sempre de mim. Ok. Eu fui ter empresário um pouco mais tarde. Então, qualquer problema que eu tinha, eu ligava para casa, eu falava com meu pai, com a minha mãe. Falava assim, não se preocupe comigo, que eu tô bem aqui e tal. Às vezes estava passando Batata assando. batata assando, Segurando triste, a não bucha sei o quê, sozinho. mas não, tô bem e tal. O trabalho segue aqui. Hoje, os atletas, eles têm assim, não vou dizer que são vulneráveis ou mais frágeis, sabe? Mas tem essa questão de estar sempre buscando alguma alternativa, alguma ajuda fora daquele contexto que eles vivem diariamente, sabe? Tem uma proteção maior. Uma né? proteção E maior. aí, isso é bom e aqui- ruim, né? Porque o grande problema qual que é? Que eu vejo, a minha visão, é que às vezes essas pessoas elas não dizem a verdade que o atleta precisa Perfeito. ouvir, Exato. sabe? É sempre passar a mão na cabeça. ficam e muito não sei o quê. blindados, né? Muito blindados e é sempre culpa de alguém, nunca é culpa do atleta, Sim. nunca é responsabilidade do atleta, sabe? Acho que é importante a gente fazer essa autoanálise, sabe? Poxa, aconteceu esse fato aqui, mas onde que eu errei? Por que que eu agi dessa forma? Ao invés de você primeiro já apontar o dedo ou culpar alguém, Sim. faz Normalmente é uma o treinador. Né? autoanálise, sabe? A culpa é do treinador. O Exato. diretor que falou pro treinador. Não, sempre E tem aí, eu percebi muito nessa minha volta ao Brasil essas questões assim, sabe? Você tenta fazer esse papel, assim, com os jovens, hoje no Interessante isso Atlético, que ele né? falou. Do tipo, Às vezes- dar um pouco essa visão. Às vezes quando a gente, né, Tem começa, abertura, né? tem abertura, começa a conversar e tal, porque é um assunto bem delicado, né? Claro. Não é assim que você vai chegar e vai falar e às vezes você tem que esperar um momento certo para poder conversar, às vezes se você tá em 3 ou 4 pessoas, não é um momento oportuno para falar de certo tipo de coisa. Às vezes é mais fácil você falar quando tá sozinho com alguém e tal. É um Mas, cargo de um gestor, né? Eu não sei se você já pensou nisso, mas eu vejo muito o Fernandinho fazendo esse... Você falou isso aí, foi lá pro Santos. Eu vejo muito Trabalhar no Fernandinho. Santos, Não sei se você já Falcão. pensou nisso, fazendo esse elo, né? Não, eu tenho feito os cursos, né? ajudando E essa galera aí. eu tenho feito os cursos para poder trabalhar nessa área de gestão Pô, pós-carreira, Tem né? tudo a De ver com jogador de você. futebol. Tem tudo a ver mesmo. Experiência, pô. E aí não me vejo como treinador de futebol, embora goste dessa questão tática e tudo, entenda um pouquinho e tudo, mas eu acho que essa questão da gestão e poder potencializar assim o talento dos jogadores, né? Acho que eu me vejo muito nessa área assim depois que eu parar de jogar. Por que você acha que a gente perdeu essa irreverência, se pode dizer dessa forma, que o jogador brasileiro lá da nossa geração tinha? Eu acho que Você o futebol pode- ficou muito globalizado. Né? Então se você vai na África, Ásia, América Central, América do Norte, Europa, então o mesmo tipo de jogo é jogado em todos esses países, continentes, e o futebol acabou ficando globalizado pelas ideias de jogo e tal. isso e Antigamente aquilo. era só Europa e América do Sul, né? Não, e outra, Polarizavam, assim, né? você pegava um jogador africano antigamente, ele tinha um jeito diferente de jogar, o asiático era um outro jeito, o europeu um outro jeito e o sul-americano outro jeito. Cada um tinha a sua forma própria de jogar futebol. É só você olhar as principais ligas da Europa hoje, que tem Sim. jogadores de todo o mundo, Eu, realmente. todo mundo. Interessante, porque eu não tinha essa É. percepção. É que o futebol ficou Da- muito dessa- padronizado também, né? Ficou padronizado, então a troca de informação hoje ela é muito mais fácil, Isso- sabe? isso sim. Você tem a possibilidade de assistir jogos que passam na África, na Ásia, na Sim. Europa. A informação está muito disseminada. Nós né? tivemos casos de quando o futebol na China começou a ser praticado com um nível um pouco melhor, assim. Então, muitos profissionais, além de jogadores, eles contrataram muitos profissionais, treinadores, preparadores físicos, professores de educação física para praticar futebol nas escolas na China, entendeu? Então, tudo isso daí acaba fazendo com que o futebol acaba indo para uma mesma direção. As ideias acabam sendo muito parecidas umas com as outras, entendeu? Que eu acho que a preocupação do Denilson, a minha e a de todos os brasileiros, é que a gente, quando mede forças numa Copa do Mundo, a gente está há 20 anos tentando e não consegue. E aí você que tem uma carreira na Europa e que
tem o talento do jogador brasileiro. Qual é o equilíbrio aí? A gente tem a irreverência, a gente tem o talento, mas a gente esbarra muitas vezes na evolução tática que os europeus estão acima da gente. A gente consegue equilibrar isso para voltar a vencer uma Copa do Mundo, a bater de frente com os europeus? Você que passeia, né, entre os dois mundos. Eu acho que aqui no Brasil a gente sempre falou muito assim, a gente precisa equiparar na vontade e depois a gente sobressai. Eu ouvi muito isso. Lembra? Nossa época era muito comum isso. Tem que igualar na vontade dos caras e depois no talento, né? Na técnica a gente ganha. Não é mais assim, né? Não, eu acho que assim, o talento e a técnica do jogador brasileiro, ele ainda está acima de outros jogadores, né? De outras ligas, de outros países. Mas isso é uma verdade que os outros atletas de outros países, eles têm um comprometimento maior com essa questão tática, porque eles sabem que eles precisam Desde disso para sempre. poder ganhar do Brasil, sabe? E aí a gente tem tentado, dentro disso, se equiparar, igualar essa questão, organização tática, de comprometimento, mas ainda não estamos conseguindo chegar no nível desejado. E aí, o que acontece? Chega na Copa do Mundo, a gente acaba ficando pelo caminho. O nível técnico do futebol brasileiro que você encontrou é satisfatório aos seus olhos? É bom. É? É bom. Aqui no Brasil tem muito jogador bom. Intensidade de jogo, você sentiu diferença quando você voltou da Europa para cá? É que assim, no Brasil tem muita transição nos jogos. Pelo menos os jogos que eu joguei. Muita transição e alguns jogos que eu assisto também. Muito difícil você ver um time que consegue trocar muitos passes e tal, por diversas questões. Sim. A qualidade do campo a maioria ruim, do gramado, alguns lugares muito calor dificulta também. E aí, alguns jogadores têm uma tomada de decisão errada em algumas ações, e isso daí facilita para você ter um jogo mais de transição, mas a qualidade do jogador brasileiro ela é muito boa. Qualidade técnica. Bom Eu digo ouvir assim, isso, né? controle, Interessante. domínio, drible, fundamento de cabeceio. Então, esses pequenos detalhes, assim, eu acho que o futebol brasileiro está muito bem servido e, claro, que Falta precisa uma melhorar. evolução tática aí, né? Evolução tática. Disciplina. Eu acho que um pode ser. pouquinho mais de comprometimento, eu acho, essa questão Talvez seja do a palavra atleta. certa. Os mais jovens, talvez, né? Que hoje a gente tem muitas opções, né? Muitas alternativas para o jogador jovem, né? Então os técnicos reclamam muito. Termina o treino, eles já querem ir para o celular e Mas isso acaba essa é a desfocando. questão que a gente falava antes, porque, por exemplo, o atleta faz uma coisa que o técnico não pediu. Mas por que ele fez isso? Alguém deve ter dito alguma coisa para ele de fora, entendeu? E aí pode ter sido um empresário, um amigo, um familiar. A gente não sabe ao certo, porque a gente não tá fora daquele contexto do dia a dia do treinamento ali, você não está acompanhando o atleta. E a gente sabe como funcionam as coisas. O menino tá ali numa mesa de jantar com um grupo de amigos. Você é fera, você é isso, você é aquilo e tal, não sei o quê. Só levantando, o treinador né? é errado e não sei o quê, aquele cara lá é ruim e tal, não sei o quê. Isso começa a entrar aqui no menino, chega na hora do treino, ele vai fazer uma ação errada, no jogo ele vai fazer uma ação errada, contrário daquilo que ele treinou, contrário daquilo que o treinador pediu, e aí o treinador vai tirar ele do time, o errado é o treinador. Tá todo mundo errado. E aí vai né? virando uma bola de neve, entendeu? Você estranhou o calendário? Não. Não? Não, porque na Inglaterra é parecido também, né? A única coisa que é diferente são as viagens, são distâncias mais longas. A né? logística é terrível. O país. Mas aqui, maior. números de jogos, se você tirar o estadual, é muito parecido, é muito similar. Porque a Inglaterra são 4 campeonatos simultâneos também, né? Você disse aí alguns estilos de jogo, né? De posse de bola, enfim, transição rápida e tudo mais. Enfim, com toda a tua inteligência e visão, o jeito de Diniz de jogar te agrada? Esse jeito do Fluminense jogar te agrada? Se aproxima de algum time da Europa? Ele tem uma maneira bem peculiar, né? Que é assim, de aproximar bem vários jogadores do mesmo lado do campo, assim. Não é fácil de se ver isso. Eu lembro que quando ele esteve em Manchester lá em 2018, a gente conversou e tal, que ele tinha acabado de sair do Atlético. E aí a gente conversou e tal, ele já defendia essa forma de jogar dele.
Eu falei, rapaz, mas é difícil e tal, porque às vezes você vai girar a bola lá, você não vai ter ninguém naquele espaço, isso e aquilo. Mas, cara, é assim, ganhou a Libertadores jogando dessa forma, é um cara que defende, acredita muito nisso. E eu acho que a beleza do futebol tá aí, sabe? Nessa democracia de você respeitar qualquer profissional que defenda qualquer tese, qualquer maneira de jogar, sabe? Tinha como fazer diferente naquela final contra o City ou o resultado seria o mesmo, na sua opinião? Rapaz, eu não assisti o jogo. Puxa. Não, eu tava viajando. Eu voltei de Manchester pro Brasil e tava no voo. Mas Só eu fiz ficou sabendo da lapada eu depois. fiz o dever de casa, né? Eu avisei o pessoal lá e falei assim, ó, tem que pressionar lá em cima, porque senão vocês vão sofrer. Você falou pro pessoal de Manchester lá. Falei com o Guardiola. Eles jogaram no sábado, na sexta-feira eu tive lá no CT e a gente conversou e tal. Porque o que eu falei? Ó, no Brasil não tem nenhum time que pressione o Fluminense lá dentro e consegue manter essa pressão. Porque se você for pressionar o Fluminense, eles vão passar a primeira linha e é um detalhe importante que aqui no Brasil acontece muito e lá na Europa não acontece. Os jogadores à frente, quando eles fazem a primeira pressão, eles não voltam para fazer essa pressão nas costas do cara que tá conduzindo a bola. E aí o cara já conduz... Já passou, né? Já passou, o cara fica para trás e tal, e o cara conduz em direção à defesa superioridade contrária. numérica. Exatamente. Eu vi alguns lances, então se você pegar Phil Foden, Bernardo Silva e Julián Álvarez, eu acho que foi o trio que começou no ataque, toda vez que eles faziam uma pressão, eles já voltavam. Toda vez que eles faziam uma pressão, passava a pressão deles, mas eles voltavam. E o pessoal do meio sustentava ali, temporizando e tal, para não tomar um drible e tal. Eles estavam sem o Haaland e sem o De Bruyne. Exato. Então imagina se tivesse esses dois ainda. Mas é assim, porque a qualidade, os caras, eles sabem que eles estão muito acima, assim, sabe? Qualidade, questão de posicionamento dentro de campo, ideia de jogo, enfim. E aí todo mundo já se conhece, sabe como que o Guardiola gosta que jogue. E aí o importante era o quê? Você ter a posse de bola. Como que eu faço para ter a posse de bola? Tem que recuperar ela o mais rápido possível. Muito boa a resenha. Boa. Você falou do Guardiola, e aí eu tô pensando, você falou, os jogadores já conhecem o trabalho e tal, obviamente pelo tempo de trabalho que tem. Hoje o Abel deve ser um dos mais longevos aí do futebol brasileiro, dirigindo o Palmeiras, são 3 anos. Ele e o Vojvoda aí estão... Vojvoda, bem lembrado, e a gente consegue ver uma identidade nesses clubes, né? Tanto o Palmeiras quanto o Fortaleza. De repente, os times não jogam bem ou parecidos por causa de tanta mudança de treinadores? Sem dúvida. Tem um peso isso daí, Fernandinho? Muito. Ideia de jogo, tipo de treino, sem dúvida nenhuma. Porque aqui ele pegou no Shakhtar um cara 8 anos. Não. Então, assim, tem trabalhos também, consolidados. Tem uma experiência... No City foram 9 anos e tivemos 3 anos com o Pellegrini e eu fiquei 6 com o Guardiola. Então... O Pellegrini era muito... O Guardiola já tá tudo isso lá, né? Um tempão, né? Já tá um tempão. O Pellegrini era não era tão detalhista quanto o Guardiola, mas ele era um bom treinador também. Tá no Betis hoje. E o time dele gosta bem, de jogar hoje e é tal, sexto. sabe? É um treinador que gosta que o time jogue. O Guardiola é um caso à parte porque ele é muito detalhista e ele pensa e ele vê todas as possibilidades possíveis de quando você tá com a bola, quando você tá sem a bola. Se o cara muito fizer diferente isso, mesmo. muito acima intenso, da assim. média. Então, ele vai fazer a preparação de um jogo, ele vai analisar todas as possibilidades possíveis. Então, se o time dos caras tem uma boa saída de bola, então o que eu faço? Se o cara passar essa primeira linha, como que eu faço para defender aqui? Se o cara passar a última linha, como que eu faço para defender? É muita informação, né? É muita informação. Muita informação. Se eles tiverem um O time dele deve ser muito bom, né? Time Guardiola, comissão, comissão, assim, né? pra municiar ele. Muito. Deve ser muito bom. É o mais alto nível que existe. Mais alto nível que Imagina. existe. Para ter todas essas Não, informações, vocês devem ou passar receber essas tudo informações. Pra mim, assim, o que mais me admirava nele, porque ele sai do Barcelona B, assume o time principal, e aí, 4 anos ali, fenômeno. 2 Champions e tal. Parecia fácil, né? Parecia assim, é porque ele tá no Barcelona. Exatamente. Aí ele saiu do Barcelona Foi pro Bayern, né? Tirou aquele ano sabático dele, foi pro Bayern. E aí já começa o detalhe que ele chega lá dando entrevista em alemão. Não, sacanagem. Esse ano sabático provavelmente deve ter sido para se Pra preparar. se preparar, Exatamente. sabe? Sacanagem. E aí o time embora não tenha ganhado a Champions,
Mas ganhou a Bundesliga e tal, a Copa, e o time jogava um futebol espetacular. E eu não lembro agora acho que era o Jupp Heynckes, que era o técnico antecessor dele no Bayern. Não estava mal. Eles queriam era trazer a identidade do Guardiola lá para a Alemanha. Exatamente. E ele consegue, assim, cara, o jeito que o Bayern jogava. Muito, muito. E aí chega no City, o primeiro ano foi difícil, a gente não ganhou nada, sofreu, até mesmo pra gente tentar entender o estilo de jogo dele e tal, não sei o quê. E aí, não ganhando no segundo ano, trocam alguns jogadores e aí começa. Aí 2017 e 2018 foi, assim, um ano espetacular. A gente chegou até as quartas de final da Champions, ganhou a Premier League, Copa da Liga, se eu não me engano chegou às quartas ou semifinal da FA Cup, enfim. Só que daí já jogando um futebol que era diferente daquilo que a Inglaterra estava acostumada a ver. Sim. A Inglaterra sempre foi de muita transição, choque, carrinho, cruzamento e tal. De repente ele inverte os papéis dos laterais, manda os caras virem por dentro. Ninguém entendia nada. Você pegou esse pedaço da peguei. Da bola longa e tal? Também, você pegou essa fase na Inglaterra? Peguei. Quando eu cheguei lá, eu peguei. Por exemplo, eu ia jogar contra o Stoke City, era lateral, bola na área. Escanteio, Deus nos acuda. Sabe? É que a Liga também, né? Assim, ele pegou uma fase da Liga que também, cara, virou a principal Liga do mundo nos últimos 10 anos, assim, de uma forma absurda, muito mais técnica. O produto Premier League, eles conseguiram, assim, hoje é o melhor. Criar uma coisa espetacular. Bizarro. Acho que a abertura de mercado também, sabe? Você ter mais estrangeiros, hoje é o melhor. Treinadores estrangeiros também ajudou muito a você ter uma qualidade maior, sabe? Mas enfim, e depois em 2017 e 2018 assim, a gente começou a jogar um futebol e fazia tudo de uma forma muito natural, sabe? Muito natural. Já eram 2 anos de treinos, mesmo tipo de treino. A gente não espera esse tempo, né? Não, o cara passou 2 anos pra colocar uma mentalidade. O próprio Klopp no Liverpool aí sofreu pra caramba também. Isso, demorou 4 anos pra ganhar um título. Até reformular o time e tal, anos, isso, aquilo, pra criar aquele time ideal que ele considerava, foram quase 5 anos. Entendeu? Então, e hoje é o técnico que tá saindo do Liverpool e essa transição sua de Ucrânia para Inglaterra deve ter sido, acho que deve ter sido fácil para você. Por causa de todo o entendimento de jogo que você já adquiriu lá. Muito, muito fácil. Muito né? fácil. Porque o Donetsk o Shakhtar jogava Champions, jogava. né? A minha última temporada no Shakhtar, que foi 2012 e 13, a gente jogou contra a Juventus, Chelsea e um time da Dinamarca lá na fase de grupo da Champions. Então a gente eliminou o Chelsea, que era o atual campeão da Champions. Então para você a mudança foi tranquila, assim, sabe? E aí tinha muito essa questão de poder jogar um campeonato inglês, sabe? Uma vitrine. Fala os brasileiros maior. Que você pegou lá no Shakhtar. Você pegou o William, pegou Luiz Adriano. Quando eu chego lá, que eu citei antes, já tinha Brandão. É que ele não prestou atenção. Mas teve muito mais. Tá é que ele citou 3 ou 4, ele pegou uns 20 lá. Teve uma época lá que nós estávamos em 12 ou 13. Né? Acho que a gente só perdia pro Belenenses, acho, de Portugal, com o time com mais brasileiros na Europa. Sério? Mas foi Brandão, Matusalém, Jadson, Elano. Peguei um pouco do Batista, um volante que tinha lá, mas só de treino. E aí depois Ilcinho. William, Luiz Adriano. Aí um brasileiro que é metade brasileiro, metade boliviano, que é o Marcelo Moreno. Tá. Sai do Cruzeiro, vai pra lá. Martins. Do Moreno eu não lembrava. Marcelo Martins. Eu também não lembrava. Do Marcelo lá. Aí depois... Eu citei o Jadson já? Já. Aí depois chega Douglas Costa, Alex Teixeira, Alan Patrick, que tá no Inter hoje. É isso, jogando muito. O Leonardo, zagueiro, que era do Santos. E aí, o Leonardo nós chegamos juntos. E aí ele fica pouco tempo e aí começa a ser emprestado. Porque a política do Shakhtar era assim: zagueiro tem que ser ucraniano. Goleiro e zagueiro tem que ser ucraniano. Caramba. E aí ele sofreu com isso porque não tinha espaço, né? E aí do meio pra frente, o brasileiro... por isso que era muito mais do meio pra frente. Mas, você tá lembrando de vários. Achei que você não ia lembrar de todo mundo aí. Porque é uns 20, cara. Aí depois Ismaili, lateral esquerdo. Foi convocado pra seleção. Chegou a ser convocado pra seleção. Quem mais? A gente chamava ele de Smiley aqui. É Ismaili? A gente Ismaili, né? Smiley, um nome diferente. E aí
Depois, se eu lembrar de mais algum assim... Nesses 8 anos lá na Ucrânia, quantas vezes você teve a oportunidade de sair para continuar jogando fora? Na Europa, você disse? Na Europa, Porque você ficou 8 anos lá. Fiquei 8 anos. Bastante tempo. Muito tempo. Verdade. Por exemplo, nós... Que ali é uma ponta de... Uma porta de abertura. Assim, porque muitos fizeram esse caminho, né? Pra sair do Shakhtar era muito difícil. Muito difícil. Porque a liga era fraca. Todo mundo considerava a liga ucraniana muito fraca. Tecnicamente fraca. Então era sempre Shakhtar e Dinamo de Kiev brigando pelo título. Sim. E aí... O presidente do clube não aceitava vender jogador. O treinador tampouco. E aí pagavam bem, você era bem remunerado. Só que daí começou, o que aconteceu? O primeiro caso de saída foi o Matusalem e o Elano. O Elano vai para o City. O City. 2007, o Matusalem vai para o Saragossa, da Espanha. 2009 o Brandão sai, vai para o Olympique de Marseille. Só que assim... O Brandão jogou no Grêmio, o centroavante? Isso, o Grandão, no Cruzeiro e tudo. Isso. Só que assim, saíram numa idade um pouco mais avançada e os mais novos que queriam sair assim para poder ir para algum outro time da Europa, o clube falou assim, não, esquece. E se não pagar o que eu quiser, não vai levar. Tanto é que o William sai de lá para ir para a Rússia porque pagaram uma multa. Se eu não me engano, era 35 milhões de dólares. Que ele teve uma oferta de algum outro time... E aí não foi, não deu certo e tal. Aí vai pra Rússia, da Rússia que ele vai pra Inglaterra. E aí na minha ida pra Inglaterra, foi assim, uma discussão. Acabou o campeonato, eu fiquei uma semana na Ucrânia lá. Não foi tão simples assim. Não, ligava para o diretor, treinador, capitão, me ajuda, pelo amor de Deus, é a oportunidade da minha vida e tal, preciso ir. Acho que meu tempo aqui já deu. Consegui 2 reuniões com o presidente, que nenhum outro jogador tinha conseguido. No hotel que ele tinha na cidade. No Shakhtar, isso. Lá no Shakhtar. Ele falou assim pra mim. Caraca. Nós gostamos muito de você. Eu te ofereço 5 anos de contrato, pagando tanto e você vai receber da forma que você quiser. Falou desse jeito pra mim. Caramba. Se você quiser pegar 80% no primeiro ano e depois só dividir para pegar o restante, você pode receber do jeito que você quiser. Você não tem valor, você não tem preço pra nós. A gente não quer perder você. Caramba. Moral, hein? Isso. Não, eu cheguei em casa. Eu peguei. Você foi decidido, né? Você falou, vou sair, vou. Eu falei assim, presidente, agradeço muito, senhor, o tempo que eu fiquei aqui, da forma como vocês me tratam e tudo assim. Mas eu acredito que é o meu tempo de sair, de ir embora, para uma realização profissional e tal, isso e aquilo. Aí ele soltou essa. Aí eu cheguei em casa. Tá bom, vou pensar. Cheguei em casa e falei pra minha esposa, eu acho que vai dar ruim. Acho que vai dar ruim. Pai do céu. Mas aí, no final das contas, acabou dando tudo certo e tal. E quando eles me venderam, ele fez questão de me ligar, agradecer pelos serviços prestados e dizer que ia me vender. Ele mesmo me ligou. Tem um profissionalismo fora que ele é muito louco, diferente. Assim, não é denegrindo nem falando mal da gestão brasileira e da... mas ele não faz isso com qualquer jogador, não, tá? Sim, mas... do Shakhtar. Mas assim, o presidente também entendeu que era uma vontade dele, sabe? Sim. Porque mesmo ele entendendo que era a vontade dele, ele poderia falar assim, irmão, esquece. Não vai sair, irmão. Acabou. Não precisava do dinheiro, não, sabe? Não precisava. Tem um dirigente brasileiro que é um pouco assim, né? Que assim, pra negociar com ele é ruim, né? Pra sair do Atlético Paranaense lá, olha, você tem que conversar... Não, com o... não, você tá falando do Petralha. Pra conversar com ele, pra tirar alguém de lá também, olha... Eu não sei, quando eu fui, eu saí... Ele saiu de boa? Saiu de boa? Pra voltar foi de boa também. Mas aí é o Fernandinho, né, pô? Eu acho que eu tô falhando em algum... Vou falhar no tempo. O William veio pro Corinthians. Você já tava no Atlético Paranaense? Quando o William veio pro Corinthians agora? Eu acho que não. Acho que foi 22. Eu volto em 22 também. Porque o William chega no segundo semestre de 22. Eu acho que foi na mesma janela. Porque o William bate aqui. Você vai entender meu raciocínio. Ele bate aqui no Brasil. E aí, enfim, pressão, cobrança, ameaças e tudo mais. Ele falou, o quê? Vou pegar minha família, irmão. Eu vou voltar pra onde eu... Porra, muito respeitado lá. Que ele é muito respeitado lá. Muito. Eu queria... Porque eu acho que você já estava aqui, ou se você acompanhou isso e... Se você estava vindo, titubeou para voltar ou não, teu medo de enfrentar a mesma coisa. A minha decisão de voltar
para o Brasil, eu já queria ter voltado em 2021. 2021 eu já queria ter voltado. E aí não deu certo, conversei com o Petralha e tal. Falei assim, presidente, quero voltar e tal. E aí ele falou assim, ó, a situação não tá muito boa e não sei o quê. E aí tava meio que no auge da pandemia também, sabe? Sim. Tava meio complicado. Daí a gente deixou em stand-by, fiquei mais um ano lá, renovei meu contrato com o City, fiquei mais um ano. E aí quando a gente voltou a conversar mais ou menos em em janeiro de 2022. Aí eu já tava decidido em voltar para o Atlético Paranaense. Você não cogitou outro clube, ou outro clube provavelmente cogitou você, mas você não pensou... Eu sei que meu empresário ele recebeu muitas, né, sondagens, e o pessoal ligando, perguntando isso e aquilo, mas assim, era uma vontade pessoal. Você nem quis voltar, saber. Não. Isso é um privilégio. O cara escolher, né? Isso é um grande privilégio. E eu sei que o papo que a gente está tendo aqui, já temos aí quase 1 hora de papo. Você vê que você é um cara que tem um discernimento muito bom. Isso é um privilégio. De poucos jogadores que saem de um clube que deu a oportunidade, faz história fora e fala, poxa, eu quero, presidente, voltar para esse tal lugar. Isso é um privilégio. E por que eu queria voltar em 2021? Porque eu queria voltar em condições de poder jogar bem, sabe? De poder... Porque 21 eu ainda estava com 36 anos e tal. E aí falei assim, poxa, eu também não quero voltar só para ser mais um. Aquela história que a gente sabe, sabe? Vai só usar o nome, isso aqui. Não, quero voltar e jogar bem, quero ser cobrado, performar, entendeu? Sim. Aí atrasou um pouquinho, voltei um ano depois, mas ainda consegui, junto com os outros atletas, a gente conseguiu chegar em final de Libertadores e tal, enfim. Foi bem, terminou um ano em 6º lugar no campeonato. E o time estava jogando relativamente bem. E assim... Não cheguei a cogitar nenhuma possibilidade de ir para outro clube. E se adaptou também brincando, porque eu acompanhei a volta e vi você jogando, e eu falava lá no jogo aberto, falei, pô, ele parece que ele é o 10 do time, pô, ele arma o time, defende, constrói, se fazia tudo ali no... O Atlético naquela época tinha bons jogadores, hoje tem também, Sim. sabe? E aí, assim, é gostoso de você jogar com esses meninos que são novos, que querem aprender, sabe? O sintético, você teve alguma dificuldade? Lá não, né? Não. Facinho, né? Facinho, né? Não precisa nem fazer muita força para... Na Europa não tem, né? Tem alguns, mas não são. Não é a regra, né? Não é tipo assim, são alguns raros. Quando o pessoal fala na Europa, assim, fala assim, rapaz, a Europa era muito grande. Então eu falo só dos lugares onde eu vivi, né? Claro. Que é a Inglaterra e a Ucrânia. A Ucrânia não tinha, né? E na Inglaterra, na primeira divisão, não tem. Tem a mista, né? Uhum. Que é 80%, 90% grama natural. O do Corinthians aqui é mista também. A maioria dos gramados são assim. Só rapidinho, eu ia fazer uma pergunta, me fugiu. Você tem contrato até o final do ano? Até dezembro de 24. E depois disso, você pretende seguir, pretende parar ou não decidiu ainda? Não decidi ainda. Tô vivendo o dia a dia. Boa. Boa. A saída do City foi tranquila, diferente da do Shakhtar. Foi tranquila. Foi programada. Até em relação ao Guardiola. A única coisa que causou surpresa lá foi a questão da entrevista lá, né? Que eu foi numa coletiva de um jogo de Champions. E aí a gente ia jogar contra o Atlético de Madrid lá na Espanha. E aí todo aquele contexto. A gente ganhou o primeiro jogo em casa, ia decidir lá. E aí... Difícil jogar contra o Atlético de Madrid de Simeone, não é? Muito. Tá doido. Muito difícil. Porque diferentemente do Guardiola, é um time mais... culturalmente, né? O Atlético de Madrid é mais aguerrido. A gente falou de longevidade, o Simeone é um desses aí. Tá uns 10 anos lá. E aí o pessoal do clube vai e fala assim, poxa, a gente precisa de um jogador experiente para, né, fazer a entrevista lá, porque é um jogo importante, não sei o quê, e tem todo aquele contexto onde o pessoal da Inglaterra não é muito acostumado com aquilo que a gente é acostumado aqui no Brasil, de ter essa provocação, imprensa, treinador, jogador, enfim. Aqui no Brasil também não, a galera. Não, aqui é de boa. só fica jogando a setinha, só. E aí eu vou pra coletiva e tal. Se você pegar assim, eu tô até bem sério e tal, não sei o que, respondendo as perguntas e tal, isso aqui. E aí, de repente, um cara do nada descontextualizou ali a coletiva e perguntou se eu tinha intenção de ficar no City no próximo ano. Vixe. Só que foi muito automático. Falei, tô parando, tô largando. Eu falei assim, eu acho que não.
Mas por quê? Eu falei, não, é que eu já decidi que eu vou voltar pro Brasil já. Algumas pessoas dentro do clube sabiam já e tal. Era uma coisa interna. Mas eu não tinha conversado com o Guardiola ainda, sabe? E aí, logo em seguida, eu saio da coletiva e ele entra. Acho que é uma das primeiras perguntas. O cara, você sabia que o Fernandinho tá voltando pro Brasil? Não sabia. Caramba. Aí depois eu conversei com ele e tal, expliquei isso, aquilo. Mas enfim, foi bom porque a gente ganhou o jogo, classificou, né? Não teve nada de alvoroço no jogo, enfim. E aí depois os caras fizeram uma despedida legal lá, muito bacana. Foi bonito, assim, foi bonito demais, né? É bonito quando um brasileiro, todos no geral, mas quando um brasileiro faz história fora, assim. Não. E quando vai embora, eu tipo, cara, não tenha dúvida de quando você pisa lá. Então, eu voltei agora em dezembro, né? 2023. E aí tinha 1 ano e meio já, né? Que a gente tinha saído e tal. Aí voltei pra lá agora, primeira vez. Você foi no jogo lá? Fui no jogo, fui no treino, recepção assim, fantástica. Tapete azul. Aquela recepção que acaba te deixando um pouco constrangido, sabe? Você fala assim, cara, será que eu fiz pra merecer tudo isso mesmo? Então, é muito... De Deus, eu acho maravilhoso isso. Eu vivi um pouquinho quando eu fui lá no Betis, lá no despedida do Joaquim, é algo... Você pensa justamente isso, você fala, peraí, calma, também não... Porque é o que eu costumo dizer, quando você tá tão focado naquilo que você faz, você não tá muito preocupado com essa parte, entendeu? Você quer conquistar os seus objetivos e tal, não sei o quê, e a rotina, o dia a dia, não te deixa pensar nisso. Era tanta coisa para fazer, tanta coisa para se preocupar no dia a dia. Era jogador novo chegando, você tinha que chegar no cara e colar e falar assim, as coisas funcionam de certa forma aqui, não sei o quê. O time é vencedor, então você tem que se comportar dessa forma. Você tá aqui porque você é bom, mas você tem que, né, seguir na mesma direção que todo mundo. E você não tá nem um pouco preocupado com esse tipo de reconhecimento. Entendeu? Saudade de jogar bola ouvindo ele. Né? Porque, cara, eu não tive tipo alguém. Eu saí muito cedo, eu não tive alguém, tipo, falar, mano, chega aí. Aqui assim, aqui assado. A gente foi aprendendo na raça, velho. Meio que na apanhando raça. Pra caramba Da mesma forma como eu fui muito bem recepcionado lá no Shakhtar pelos brasileiros que estavam lá, me ajudavam muito. Por exemplo, um dos caras que traduziam pra nós lá, porque o Luchesco não falava português na época. Ele falava italiano e quem traduzia pra nós era o Matusalém, que jogou na Itália há muito tempo. Sim. E aí, por exemplo, tudo isso daí, cara, se o cara não tiver uma humildade e tal pra poder fazer isso, é difícil. Aí você sofre muito mais até começar a entender. E aí, por exemplo, eu lembro muito bem, quando o Ilcinho chegou lá, eu fui um dos jogadores que recebeu o Ilcinho, a família e tal. Aí até ele achar a casa, isso, aquilo. Então, assim, são coisas que você faz isso porque é legal, é bacana, mas pro cara poder se adaptar o mais rápido possível e depois poder entregar em campo aquilo que ele tem de melhor, que é o futebol dele. Eu tive esse papel com o Edu, com o Ricardo Oliveira. No que Betis, aí você né? já era o cara mais... Sim, eu já tava lá. O primeiro, não tinha brasileiro na época. Eu tive esse... e é muito difícil. Esse papel é tenso, cara. É muito difícil. Quando você chega num local assim, não tem ninguém pra te ajudar, que foi o meu caso. Difícil. Eu falei que eu tive a facilidade de me adaptar no City lá, na questão futebolística, mas eu era o único brasileiro, não tinha mais ninguém. Fiquei 1 ano lá sozinho, só eu e o brasileiro. Praticamente, no City. Não falava português, entendeu? E aí a comunicação, eu era inglês, daí tinha um grupo do Kolarov, por exemplo, que era sérvio, mas falava italiano, e tinha os espanhóis e argentinos. Tem que se virar. Vai se virar. Agora, você sai dessa entrevista, quer dizer, você já tinha saído, o Guardiola sai dessa entrevista e vocês conversaram. O que ele te disse, assim? Ele entendeu? Ele... não, entendeu. Deu uma dorezinha, né? Hóstia, cara! Não, mas foi assim, foi bem tranquilo, sabe? Ele falou assim, não, tá certo e tal, acho que a gente gostaria que você permanecesse aqui, mas a tua vontade também prevalece, né? E aí, mas vamos focar nesse resto de temporada que a gente tem aqui e vamos com tudo. Aí a gente ganha do Atlético e depois perde pro Real na semifinal. A relação de vocês, técnico-jogador, assim, que ele também era um meio-campista, vocês tinham uma relação... Bom, você falou que conversou diretamente com ele antes do jogo contra o Fluminense, né? Então eu imagino que vocês tinham uma boa relação e mantêm essa boa relação. Muito. Cara, o Guardiola é um cara assim, é um cara muito direto, sabe? Então, qualquer coisa que você tiver pra conversar com ele, a sala do escritório dele tá sempre aberta, assim, sabe? Claro que eu não ficava o tempo todo indo lá e tal, só quando era um caso mais necessário, assim, sabe? Mas é um cara que fora desse contexto futebolístico também, você pode conversar com ele com qualquer tipo de assunto, velho. Qualquer tipo de assunto.
Quando que você recebeu a notícia de seleção brasileira? Quando você foi convocado? Tenta fazer uma retrospectiva daquele sentimento de, poxa vida, cheguei. A primeira vez que eu fui convocado, eu jogava no Atlético ainda, que foi em 2005. Nós jogamos a final do Campeonato Paranaense contra o Coritiba em 2005. Daí a gente é campeão no domingo. Na segunda-feira à noite sai a convocação para um amistoso que teve aqui em São Paulo, que foi a despedida do Romário. Não sei se vocês lembram desse jogo. Despedida do Romário da seleção e tal, foi no Pacaembu. Eu não lembro contra quem que foi. E aí eles convocaram só jogadores do Brasil, que jogavam no Brasil. Tá. E aí eu tava nessa. Só que daí eu não venho para esse jogo porque eu machuquei um dia antes, no domingo, na final. Tá. E aí eu fico, não vou e tal, aí vou pra Ucrânia, isso e aquilo. Então você teve a alegria da convocação, mas não e a de tristeza, vestir a camisa porque eu ainda. Fraturei o pé e tal, demorei para recuperar. Aí vou embora, quando o Mano Menezes assume a seleção em 2010, depois de um ciclo de Copa, aí eu sou convocado de novo para um período de treino lá em Barcelona, que eles convocaram só jogadores que estavam treinando, que estavam jogando na Europa naquela época. Aí a gente faz um período de treino lá, uma semana, faz um amistoso e tal. Aí eu jogo esse amistoso, faço um gol, volto para a Ucrânia, me machuco, e eu fico um ano sem ir para a seleção. Eu só volto para a seleção meados de 2011. E aí, que era o Mano Menezes ainda e tal. Meu primeiro jogo mesmo, assim, com a seleção foi Alemanha e Brasil em Stuttgart, que foi 3-2 para a Alemanha, um amistoso que teve. E aí vou mais um tempo e tal, depois fico mais um período sem ir, aí troca Mano Menezes para Felipão. Última convocação antes do Mundial, que foi um amistoso na África do Sul, aí eu sou convocado pelo Felipão. E aí faço o Mundial, e aí a partir daí eu consigo me manter num período de 14 até 2019. Com exceção da Copa América 2016 nos Estados Unidos. Bom demais você jogar uma Copa do Mundo, né? Bom, acho que a Copa do Mundo ela é uma experiência única para É impressionante. Para o jogador de futebol. É uma experiência única. Eu acho que, claro que a gente sabe que o funil do futebol ele é muito estreito e tal, é difícil tudo, mas se o jogador que consegue jogar uma Copa do Mundo e, né, participar desse grande evento assim é um momento único, acho, na carreira de qualquer um, sabe? Por que você acha que você foi colocado como, sei lá, um dos responsáveis? Ou, cultura brasileira. Da eliminação. Cultura brasileira. Já era, e vai. Vamos. Mas por que você, não foi só você, né? Eu tô dizendo, muitos colocaram você como um dos vilões e cara, assim, tanta coisa aconteceu, né? Eu nunca fui um cara midiático, nunca fui um cara que precisei ficar trocando mensagem com jornalista para fala bem de mim, isso, aquilo, ou a pessoal da minha assessoria, enfim. Opa. Mas existe isso? Existe isso? Para bom entendedor, né? E assim, os tempos estão mudados mesmo. O RP. As informações que você falou no começo, lembra? Você falou, hoje o jogador tem informação de tudo quanto é. Eu acho que eu nunca fui esse tipo de jogador, sabe? E assim, cara, eu faço meu trabalho, dá certo, dá errado e tal. O cara faz o trabalho dele, e o trabalho dele qual que é? É falar, criticar ou falar bem e tal, não sei o quê. A gente perdeu uma Copa do Mundo em casa, perdendo para a Alemanha na semifinal, tomando 7 gols. Alguém vai ter que pagar o pato. Eles vão ter que encontrar algum responsável, sabe? E aí eu fui um deles, eu acho que o Thiago Silva foi o outro, o Júlio César foi o outro. O Thiago Silva é muito mais por causa do choro, né? Que daí não foi nem no jogo que ele não jogou. Foi o jogo que ele chorou lá. Ali ele já começou Porque ele era, enfim, um dos líderes, capitão. E é um tipo de coisa que você não muda. Não vai mudar. Isso daí fica uma insígnia, né? Isso daí carimbo. Isso aconteceu no passado. Mas o quanto te incomodou? Porque o Felipe Melo foi um dos, né? Também. Isso, 2010. Felipe Melo também. Sim. Porque assim, você tem uma carreira linda, mas aí tem alguns carimbos que colocam em você por conta da seleção. Eu falo assim, você não absorve isso? Não. Não absorvo e isso não me define quem eu sou, o atleta que eu sou e a pessoa que eu sou, entendeu? Perfeito. A pessoa ela pode falar o que for e tal, isso e aquilo. Ela tá fazendo o trabalho dela, eu continuo fazendo o meu aqui. A partir do momento que ela não desrespeita a minha família e tal, tá tranquilo. Então, faz parte do processo. Aquela análise do cara jogar bem ou jogar mal, ok. É normal. Ou crucificar e tal, aí é uma opinião. Né? Mas internamente,
até pela experiência que eu tive como atleta internamente, todo mundo sabe que aquela frase, que não é frase vazia, ganhar um, ganha todos. Perde um, perde todos, e assim por diante. Gostaria de acreditar nisso. Pô, Fernandinho, aí tu me quebra. Pô, eu tô indo na linha... Porque não é, né? Não é o que a gente tá falando quebra, aqui. Pô. Perdeu todo mundo, mas parece que perdeu um ou dois, né? Parece que... Porra, aí tu me arrebentou agora. Enfim, mas é por aí. Salve-se quem puder. Então, mas aí depois, o Fernandinho, depois de 14... Irmão, é polêmica, eu gosto de polêmica. Calma. Estamos chegando. Caramba, sério essa resenha? Cara. Salve-se quem puder. Dessa? Cada um por si, você quer dizer? Cada um por si, vamos que vamos. Será que aí não... Perdão. Olhar já de quem parou de jogar futebol e de quem viu, de quem assistiu. É que nós somos uma geração próxima, mas geração diferente. Né? Sim. As coisas mudaram muito, cara. Mudaram muito. O futebol mudou muito. Meu Deus do céu. Mas depois de 14, você chegou a se questionar se você voltaria? Porque parece que o Tite conversou com você e falou assim, porra, cara, vamos lá, O Tite, isso não, foi em 18. Isso. Não, então fala, depois de 14, pra Copa de 18, eu tô perguntando se você se questionou em voltar pra seleção. Se você pensou, pô, será que eu ainda volto? Não, de 14 pra 18, não. Porque aí foi o Dunga, né, que assumiu. E aí a gente joga aí Copa o Tite América, chega em 16. O Tite assume em 16, e aí faz o meio ciclo da eliminatória e faz o Mundial. E aí o jogo da Bélgica, que a gente é eliminado, que a bola resbala no meu ombro, entra, e depois tomamos o gol de contra-ataque. E aí também fui bastante criticado nessa ocasião. E ninguém lembra de um segundo tempo em que a gente amassou os caras. O pessoal só lembra do resultado. Mas é isso. Porque assim, o Courtois salva uma bola do Neymar que era gol. Só o Courtois pra pegar aquela bola. O Renato perde um gol na meia-lua, que é um gol que ele não perde. Teve um pênalti no Gabriel também. Também. Esse da Bélgica, eu lembro desse jogo, e esse da Bélgica, pra mim o Brasil perdeu na bola. Não, perdeu na bola, mas jogou bem o segundo tempo pra empatar. Isso que eu quero dizer. O do 7-1. É, que ali, sei lá. Que aí eu não... Cara, você que tava lá dentro, você pode tentar explicar de alguma forma. Foi um negócio tão rápido. Muito. Foi um negócio tão rápido que a hora que eu me dei conta, eu falei, mano... É porque você pega do primeiro ao quinto gol, que se eu não me engano foi dos... sei lá, não dá menos 10, de 20 minutos. Dá menos dos 9 minutos, 10 minutos até os 28 do primeiro tempo. Foi um negócio assim que não... Você já assistiu esse jogo de novo? Já. Eu parei pra... Eu também não tinha assistido ele. Você conseguiu achar alguma... Tipo, se a gente tivesse... Cara, não difícil. Difícil. O time dele, tipo assim, uma opinião muito pessoal minha. Eu acho que o time dele era muito melhor estruturado do que o nosso. Eu também acho. Sabe? Tá. Muito melhor. Mas não pra essa distância, bem estruturado. né? Não pra essa distância, obviamente. Só que assim, os caras também deram 5 chutes e fizeram 5 gols. Coisa que é muito difícil de acontecer isso em qualquer jogo de futebol. Eu não lembro se foi tipo, acho que o segundo, terceiro e quarto gol assim rápido, mas teve alguma coisa assim que não deu tempo nem de... Não, saiu a bola. A sensação é que os caras estavam zonzos, assim, né? Tipo, caramba, o terceiro gol eu perco a bola, aí os caras pá, gol. Aí também bateu o escanteio em 98, a França fez o terceiro. Acontece. Só quem tá lá dentro, né? Acontece, pai. Só quem tá lá dentro, né? Aí já vou meter lá no segundo. E a cara de cachorro. Meter lá no segundo, tá ligado? 3x0 pra França. Pô, 2x1, vamos empatar. 2x0, vamos entrar no jogo, né? Você faz você entra no jogo. Puxaram o contra-ataque. Mas foi isso que aconteceu com a gente. Porque, por exemplo, nós tomamos o primeiro, acho que o segundo. E aí, vamos tentar fazer um. Né? Foi. A produção assoprou aqui. Falou, vai, Chico. 23, 24, 26 e 29. Aí. 4 gols em 9 minutos, em 6 minutos. Cara, é muita coisa. Mas, pô, você perdeu a bola num dos gols. Foram 7, pô. Aí o Fernandinho foi muito rápido, cara. Foi muito rápido. Mas sim, claro que a tragédia aconteceu, mas nós tivemos a sorte de o cara chutar a bola na trave, né? Contra o Chile também, né? Lembra? Sim. Eu acho que ele não tatuou essa jogada? Foi, nas Boleirão? oitavas ou nas quartas, não sei. Sim, eu acho que ele até tatuou. Oitavas, acho que foi. No travessão, né? Bola baixo no travessão. Ele tava no final da prorrogação já. Ali a gente escapou, né?
Conversa foi pro outro lado. Mas a pressão daquela Copa foi surreal, né? Porque era uma Copa no Brasil. Jornalista. Então tava todo mundo meio que jogando uma carga muito grande em cima de vocês, né? Tanto que o Thiago acaba desabando no jogo contra o Chile. O jogo contra a Colômbia também não foi fácil, sabe? Na verdade, nenhum jogo é fácil, foi uma tensão muito grande. Copa é tenso. Copa é tenso. Porque é um tiro curto. Tiro curto. Mas é que essa em casa... Aí desde 50, tinha aquela coisa, sabe? Sim, é que o pessoal gosta de fazer essas comparações. Jogaram tudo nas costas de vocês. Eu vou falar da Sportbet, mas fala. Quem tem costa larga aguenta, né? Não, eu tava falando. A ideia era só falar do prazer de ter jogado uma Copa. Mas era só a satisfação. Cara, os desafios, né? Eu acho que isso daí me fez ser muito mais forte em caso se eu tivesse vencido, eu acho que uma Copa do Mundo, sabia? Não sei se você consegue me entender. Eu consigo. Sabe? Você consegue tirar proveito do que aconteceu. Eu sou uma pessoa que eu tento extrair o positivo do negativo, sempre. Ótimo. Em qualquer situação. E aí eu falo assim, cara, claro que isso daí não vai definir quem eu sou e tal, não sei o quê, mas vamos tentar aprender com esse erro. Não sei, lá na frente talvez tenha uma outra oportunidade, a gente nunca sabe o futuro, o que pode acontecer, sabe? Mas sem dúvida nenhuma, acho que isso daí me ajudou muito e continuar sendo um bom jogador que eu era. E aí, por exemplo, eu saio da Copa 2014, eu volto para Inglaterra, daí ainda passa um período mais complicado e tal. Já de 2018, eu saio da Copa, tenho acho que 2 semanas de folga, volto para Inglaterra, 1 semana de treino e já jogo a Supercopa da Inglaterra, capitão e tal, não sei o que, jogo 90 minutos contra o Chelsea, a gente ganha 2-0. Aí é que eu falo a importância do treinador também te ajudar, entendeu? Ó, aconteceu isso, aquilo, mas vamos, vida que segue, não sei o que, vamos jogar esse jogo aqui. Aí a gente já começa a temporada bem, ganhando um título, e depois a temporada se desenha bem pra caramba pra mim e pra todo mundo, sabe? Eu vou fazer Sportbets.eu, eu vou deixar uma pergunta. Você falou o pós-14, eu vou tentar fazer uma analogia. Quando eu perco a de 98 a final, apesar da juventude, tinha 19 anos na época, só que você, cara, com 19, com 18, 17 ou 20 ou 30, a derrota dói do mesmo jeito. Exato, você tá numa Copa, você quer ganhar e dói do mesmo jeito. Eu demorei levantar a cabeça, sabe? Demorei a assimilar a forma que a gente perdeu. E você falou aí que de 14 depois, você daqui a pouco você me responde. O fato de você ter voltado para a Europa, você assimilou mais rápido do que se você tivesse jogando no Brasil? Por causa de cobrança de imprensa e lembrança. Você acha que... vou fazer Sportbets, aí você vai pensando. Porque eu acho que é interessante essa... Fui bem nessa pergunta, hein? Que isso, hein? Sou show. Tá voando, moleque. Bom, Sportbets.eu, Dudu. Roda a vinheta, papai. Sportbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. Galera, e é o seguinte, hein? Momento Sportbet.io chegou em 2024 com novidades e das grandes, hein? Só se liga nas ideias. Você pode assistir a final do maior campeonato de clubes do mundo. É isso mesmo, direto do estádio. A IO vai levar 4 usuários para assistir a final lá em Londres. Já pensou, papai? Que isso. Você ouvir aquele hino ao vivo, em loco? Ai, meu Deus, hein? Você pode ser um deles, hein? Chiquito. Se você não é o Fernandinho, né, que já escutou esse hino muitas vezes e você quiser estar lá em Londres, na final do maior campeonato de clubes do mundo, e você ainda não tem cadastro na Sportsbet.io, essa promoção é para você. E se você é novo usuário e ainda não fez o seu primeiro depósito, também é para você. Pelo menos R$25. Entrando no QR Code, você vai ver as regrinhas no site para poder participar, e aí você pode estar lá em junho, na grande final do maior campeonato de clubes do mundo. 4 usuários da Sportsbet.io estarão lá e você pode ser um deles. Se você ainda não se cadastrou, essa promoção é para você. Se você é novo usuário e não fez depósito ainda, essa promoção também é para você. A carinha dele. Sportsbet.io, sempre te colocando nas melhores oportunidades. Tamo junto, vamos seguir nosso papo aqui. Roda a vinheta. Sportbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. Fernandinho,
seria mais difícil assimilar a derrota se você estivesse jogando futebol brasileiro? Eu acho que sim. Eu acho que é assim, na Inglaterra foi um baque geral para todo mundo, mas o clube em si e a imprensa local também não falava sobre isso, entendeu? O Fred estava aqui, né? O Fred, que foi um dos caras assim bem cobrados em 2014. Depois ele estava no Fluminense ainda. E assim, o torcedor do clube dele, né, no caso do Fluminense, até abraçou o Fred e tal. Depois o Felipão volta pro Grêmio, que assim, alguns personagens ali procuraram guarida, né? Em algum lugar que pudesse dar carinho naquele momento. Mas realmente eu imagino assim que para alguns jogadores terem ficado aqui, e o fato dele, tá construindo a história que ele tava lá na Inglaterra, eu acho que também ajudou bastante, assim, né? Você chega lá, você tem a moral, você tem o Guardiola, você tem a possibilidade de disputar um título, você ganha um título já na sequência. Isso facilitou, é que você né? vai encontrar um pouco de tudo também, né? Você tem pessoas que às vezes falam sem maldade, fazem um comentário, esqueci, entra nesse assunto sem querer, e tem pessoas que falam mesmo, tocam na ferida, para atacar e tal. E aí você tem que saber lidar com tudo isso. Mas quando eu te perguntei antes, o Tite não chegou a conversar contigo assim? Não, o que aconteceu assim, em 2018... Para te levar para a Rússia. Aí eu não sou convocado nas duas convocações pós-Copa do Mundo. Eu não lembro se era... Eu acho que era amistosa e tal. E aí, quando ele vai me convocar, ele me liga, perguntando como que eu tava e tal. Eu falei assim, professor, eu tinha uma liberdade muito grande com o Tite, tem até hoje, assim, sabe? Muito bom treinador também. Muito. E eu falei assim, eu acho que meu tempo na seleção já deu e tal, não sei o quê, duas Copas do Mundo, isso e aquilo e tal. Daí ele falou assim, toma seu tempo, conversa com a tua família e tal, que eu quero contar com você, e no meu grupo a gente não vai ter ninguém, não vai ter nenhum bode expiatório. E aí ele pega e vai até a Inglaterra, e vai em Manchester, a gente, né, almoça junto e tal, conversa. E aí, muito por respeito a ele e tal, eu falei assim, eu vou aceitar, né, voltar para a seleção. E foi no caso da Copa América aqui do Brasil. E aí eu sou convocado para convocação de março, eu acho que teve, e depois Copa América, e aí depois da Copa América acaba. Eu perdi algum. Não, é que 14, na minha dúvida, 14, a minha dúvida 14, foi entre 14 e 18, mas ele está tava dizendo que foi depois da segunda Copa para a Copa América, que o Tite conversou com ele, porque a cobrança já estava muito grande para o Tite levar o Fernandinho e tal, e aí ele conversa contigo. Ele conversa comigo e tal, isso e aquilo. Daí acontece, eu jogo dos 2 primeiros jogos da Copa América e me lesiono e depois não consigo jogar mais. Entre a 14 para chegar na 18, você chegou em algum momento a falar, poxa... Consegui jogar a Copa do Mundo 14, realizei o meu sonho, não ganhou e tal, mas eu queria, vou chegar na outra. Eu queria participar do processo de eliminatória, né, do ciclo, e tinha a esperança de ganhar o título, de não só ir como ganhar o título. Que eu acho que o time de 18 tava... Pode ser que era um pouco mais bem preparado, porque teve a preparação toda, né? A de 2014 acabou não tendo preparação porque não jogou eliminatório e tal, só fez amistoso. Sim, verdade. E aí eu acreditava muito que de 2018... Cede, né? Eu acho que a gente tinha, o que pareceu aqui, né? Em 18 a gente tinha muitos jogadores que não estavam 100% da sua condição física, assim. A sensação que eu tinha. O Douglas, o Neymar, o Dani... Isso é uma coisa que eu acho que precisa ser discutido para um futuro, por quê? Eu até conversei agora em relação à última Copa, porque ela foi no período de meio de temporada europeia. Sim. Então, teoricamente, os jogadores estariam melhor fisicamente. Porque você está no meio da temporada e tal, isso e aquilo. Realmente, jogar uma competição ao final da temporada não é fácil, cara. Não é fácil. O cara não tem férias, né? Não é. Emenda tudo. Chega uma hora que o teu corpo vai dar sinais onde já você vai tentar fazer alguma coisa e não vai conseguir. Porque não dá pra você tirar o pé no clube. Não tem como. Não dá pra você tirar o pé no clube porque você tá numa reta final. E você tem muita coisa por trás, né, cara? Exato. O clube precisa ganhar, arrecadar. E aí cada um com o seu objetivo. Os que jogam por títulos, os que jogam pra se manter na primeira, enfim. E o risco de machucar e ficar fora da Copa, cara, né? Não tem como não pensar nisso. O risco é iminente, né? Tá ali, tá...
tá caminhando junto com você. Mas ganhando ou não, o privilégio de 2 Copas no currículo, Tá né? Pra qualquer um. Aproveitar a tua experiência, Fê, pra gente ir pra parte final. Eu acho que o grande nome do momento é o Endrick, que vai pro futebol europeu agora. E, enfim, a Renata Fã me perguntou esses dias lá no programa que parece que o Palmeiras vai pedir pra ele ficar até dezembro. E ela tinha me perguntado a minha opinião. Eu falei, eu no lugar do Endrick, eu iria já agora, porque termina a temporada, começa com os caras, pré-temporada, todo aquele processo. Eu acho que de adaptação faz a diferença. E é curioso, né? Porque o momento onde você consegue ficar mais próximo, assim, é na pré-temporada. Né? Porque você tá aí concentrado e tal, e tá naquele ambiente onde você não vai pra casa. Então, Essa é uma diferença, né? Muito A pré-temporada da Europa pra cá. Porque, aqui a gente não tem, né? Que é 8 dias. 8 dias você já tá jogando. Lá os clubes conseguem um tempo maior para se preparar para a temporada. Você pega os casos desses grandes clubes hoje, né? Os clubes fazem as viagens, né? Os tours, aí, Ásia, América, enfim. E aí você tem um tempo ali de treinamento, você tem um tempo de atividade comercial e depois você tem um tempo onde você consegue ter um tipo de lazer também, sabe? Então tudo isso daí faz o quê? Você se aproximar mais dos atletas, né? Você vai conhecendo um pouco mais daquele jogador, como que ele é fora de campo, como que ele se comporta. Então, tudo isso daí é válido, sabe? E é louco, né? Isso influencia no campo, né? Muito, pô. Você já conhece o cara, já sabe como ele gosta de jogar. Sim, exatamente. Já tem uma sintonia. Um tipo de brincadeira que você pode fazer até onde vai a liberdade para você, né? Fazer tal tipo de brincadeira. Eu lembro quando o Gabriel chegou lá, que ele foi fazer a primeira pré-temporada dele. Gabriel Jesus. Nós fomos pros Estados Unidos. E é tipo assim, ele tava aprendendo ainda inglês. Só que era um momento onde, pô, você jantava ali e aí você ficava conversando e tal, não sei o que. Tudo isso daí vai, pô, jogando outro que sofreu, né? Fazendo alguma coisa ali e tal, outro que sofreu bastante em Copa com a seleção foi o Gabriel Jesus. Também mais fácil pontuar os que não... Entendeu? E no City estava super bem, e no Arsenal tá bem. E ele teve aqui, a gente comentou com ele e ele parece que amadureceu muito, porque você falou, poxa, eu aprendi muito com essa situação. E o Jesus também, cara. Né? Lembra? Foi um papo muito bom com ele aqui também, assim. Mas é que o Gabriel, assim, ele já era um jovem com a cabeça boa, né? Desde quando ele chegou na Inglaterra, ele já se mostrava muito diferente. Um papo muito bom com ele aqui. Muito. O perspectiva positiva com o futuro do Endrick na Europa, Fernandinho? Bastante. Acho que vai ser um caso muito parecido com o do Vinícius Júnior, assim, sabe? Se ele conseguir... Provável que ele vai ter, eu acho que um pouco mais de facilidade de adaptação, porque ele já está falando espanhol, já fala inglês, assim... Então, essa barreira da comunicação já vai passar por isso tranquilo. E os meninos estando lá, né? O Vini e o Rodrigo, acho que já... Tem o Militão também, então vai ajudar muito, sabe? E qualidade a gente sabe que ele tem. Um treinador top, excelente, que sabe, pô, gerir muito bem ali seus jogadores. E ter a humildade para saber que no momento certo... às vezes vai ter um momento que ele vai ficar no banco e tal, vai ter que esperar, e daí quando entrar... dar o 100% dele para poder fazer aquilo que o Real Madrid espera que ele faça. Né? O André, que eu ouvi isso aqui, tem que levar em consideração. Opa. Né? Foram 17 anos de Europa. 17. Então, desculpa aí, André. Só ouve. O Rodri tá correspondendo, assim? Tá vestindo bem? Tá. Eu conversei com ele. Traíra, né? Não. O cara tá jogando muita bola. Ele é bom. Jogador fantástico. Caramba. Conversei com ele esses dias atrás, lá quando eu estive lá. Daí falei, pô, tô aprendendo com você também, agora tô aprendendo a dar umas patadas no pessoal. Ele falou? Tomar um cartãozinho pra ficar de folga. Rapaz. O homem suga muito ali naquela posição. Essa questão de treinador estrangeiro aqui no Brasil. Lembrei da pergunta que eu queria fazer, mas primeiro essa do treinador estrangeiro. Cara, eu acho que tudo é válido. Tudo é válido, Acho que troca de ideias, de informação. É importante a gente tentar aprender e crescer com ideias diferentes e tudo. No final das contas, igual eu falei antes, você vai tomar a decisão, mas quanto mais informação você tiver para poder tomar a decisão, melhor. Né? Tá. Recentemente eu vi uma declaração do Guardiola que tem a vontade de dirigir uma seleção numa Copa do Mundo. O Brasil sai na frente aí, pelo que você conhece de Guardiola, ou não?
Mais uma boa pergunta, hein, Denilson? Que isso, moleque, que momento. Prepara as camisas. Ixi, né? ele olhou Que pro momento, assessor. hein? Ele olhou pro Não, porque- assessor. Você viu essa declaração dele ou não? Ele deu uma entrevista agora recente. Você viu, Chico? Tipo assim, o que falta na carreira dele, né? E aí ele fala assim, Na pô, ESPN. falta treinar Assim, uma seleção numa Copa. O Guardiola é um cara muito intenso que eu acho que ele não vai treinar até seus 60 e poucos anos. Ele vai Você acha que parar ele um pouco segue... antes. Tipo, ele se cobra muito, Uhum. sabe? Ele se cobra demais, assim. Chega a ser de forma exagerada, sabe? E assim, é difícil dizer que o Brasil sai na frente Sim. hoje. É muito difícil a gente saber. Eu acho que pode ter uma possibilidade e tal, mas acho que existem outras seleções também que estão no par ali para poder ter o Guardiola como treinador no futuro, sabe? Por exemplo. Cara, Por ó, exemplo. eu Espanha, acredito- que é o país... Não, Espanha eu acho que não. Acho que não. Não? Não, Espanha não. Caramba. Ó. Argentina? A questão da Catalunha, Espanha sabe como é que é, né? Tem isso. Ele é defensor. Não, Tem isso. Mas eu acreditaria numa possível na Inglaterra, que tá ali, conhece os jogadores e tudo. E talvez Alemanha. uma Holanda da vida, cara. Olha, já pensou ele ser campeão do mundo com a Holanda, que não tem o título? Eu tô pensando agora com a cabeça dele, né? Que ele adora desafio, adora coisa nova. O pai dele no futebol, quem que é? O Cruyff. Nossa, agora Boa. você falou na Holanda. Boa. Entendeu? Acho que o Brasil tem uma concorrência boa aí. Muito boa. Porque, Rapaz. acho que a gente tem que pensar fora da casinha do que a maioria pensa, Sim, entendeu? sim. Tem que pensar diferente. Vamos lá, pô, o cara... Ideia Você de não- jogo e tal, e não sei o quê. A Holanda, Aí é vai futebol depender muito- técnico. vai depender de várias coisas, né? Várias Não, coisas. sim, sim. É que eu achei interessante quando perguntaram pra ele. Ele falou, não, eu tenho uma vontade de porque é o dirigir que uma falta, seleção, né? uma Copa do Mundo é o e que tal. falta E pro realmente, cara. você parar pra pensar é o que... Eu chutaria que em 2030 ele estaria Numa seleção. Aliás, no ciclo, né? 2000, isso, Pra a Copa de 2030. Ou seja, depois de 26. Exato, eu chutaria. Entre assim, você não trabalhou com eles, né? Mas Ancelotti, Klopp e Guardiola, eles estão na mesma prateleira. Guardiola pra você tá acima. Cara, eu acho que são estilos diferentes. Aquela hora que você perguntou pra mim se eu nunca tive a oportunidade de sair da Ucrânia pra ir pra algum outro clube Sim. da Europa. Eu lembro que em 2009, quando a gente ganhou a Copa UEFA, teve uma sondagem, só que era muito difícil também porque o Shakhtar não passava muita coisa pra nós, né? Mas teve uma sondagem do Milan, que era o Ancelotti ainda na época. Eles tinham ganhado a Champions em 2007 e tal, 2009, pô. Aliás, de última vez, Kaká. né? Milan Última de vez que o Kaká. Milan ganhou. E Milan de Kaká. Isso. Eu joguei contra esse time do Milan em 2007, pô, fiquei encantado, assim, os caras em Aquele campo e time tal. era assim. sacanagem. E, tipo assim, um dos poucos clubes que eu tinha vontade e desejo de poder jogar na Europa era o Milan, né, naquela época. E aí teve essa sondagem e tal, não sei o quê. Daí depois eu encontrei o Sidorf uma vez e ele falou, pô, a gente tentou te levar pra lá e tal. Eu falei, pô, mas por que não me avisaram? Pô, nós nunca Não soube sabendo, disso, Não toque. Não toque. Não chegou. Manda um WhatsApp. Mas enfim, e aí desde aquela época a gente já escutava falar do Ancelotti, né? A forma como ele geriu o grupo, os jogadores e tal, não sei o quê. E aí você tem o Klopp, que transformou o Milan, pegou o Milan o Liverpool, transformou o Liverpool num time extremamente competitivo, competente, ganhou vários títulos. E você tem o Guardiola que por onde ele passou, ele conseguiu implementar o estilo de jogo, conseguiu potencializar todos os jogadores que ele tinha na mão e ganhou todos os títulos possíveis. Surreal. E aí assim, quem é melhor, cara? Quem tem que agradecer somos nós que gostamos de futebol. Fato. É muito difícil de você dizer, esse é melhor, esse é pior e tal. Não, temos que agradecer porque a gente é privilegiado de poder acompanhar esses caras em vida. Cara, eu ia para a última pergunta, mas tem algumas aqui. Já Perdão, Fernandinho. Fica à vontade. A gente falou agora do Tite. O Tite tem esse perfil de treinador europeu? Você acha que ele ainda é um sonho dele dirigir algum time na Europa? Não sei se seria um sonho ou Sim. um objetivo. Eu acredito que ele tem esse perfil. Esse perfil, né? Tem esse perfil. Acho que esse período na seleção acho que ajudou ele, né? Crescer e entender também essa mentalidade um pouco europeia pela quantidade de jogadores, né?
que ele dirigiu nesse tempo, jogadores que viviam na Europa Sim. e tal, um pouco da cultura. Mas eu acredito muito, cara, que ele tem esse perfil para poder treinar um time de ponta da Europa, sabe? Sim. E aí a gente fala time de ponta, você pode ser a liga italiana, espanhola, francesa, inglesa. Acredito muito que ele é um cara competente. Você falou muito você falou algumas vezes aqui de gestão de pessoas do treinador. Imagino que tenha que ter, obviamente, o equilíbrio com o conhecimento tático. Mas você acha que hoje o treinador tem que ter mais essa gestão pessoas do que... Cara, isso é Porque muito, a questão isso é muito tática. complexo porque vai depender muito dos atletas que você tem na mão. Porque tem atleta que ele vai precisar mais desse afago, dessa conversa, isso aqui. Tem atleta que não quer nem saber de afago de conversa. Ele quer que você passe a instrução para ele vai lá, faz o trabalho dele e pronto, acabou. Então isso vai depender muito dos atletas. Na Europa os caras têm a facilidade com isso, por quê? Porque o poder financeiro é maior, então o cara fala assim, eu quero esse atleta porque ele vai me dar isso, isso e isso. Aqui no Brasil já é mais difícil. Para você montar um time, um plantel. Você chega num clube, eu tenho esse jogador que não é acostumado a fazer aquilo que eu quero, mas eu tenho que tentar extrair isso dele, sabe? Sim. Então o Guardiola chega no City, ele pede fulano de tal, cicrane, não sei o que, e vai montando o time dele ali. O Klopp é a mesma coisa, demorou, mas conseguiu, sabe? Então você tem essa facilidade. Então o departamento de scouting, eles têm lá 3, 4 opções, a opção A, a B, a C e a D. Vai tentar A, se der, só que é basicamente o mesmo perfil de atleta, entendeu? Baseado no quê? Baseado naquilo que o treinador quer. Sim. Então o treinador é um treinador que ele é obcecado pela parte tática. Eu preciso de jogadores que sejam inteligentes aqui para poder assimilar aquilo que ele passa, entendeu? Entendi. Que é o caso do Guardiola. Então você pega, desde quando o Guardiola chegou no City em 2016, o primeiro jogador que ele contratou, quem que foi? Gundogan. Nossa. Por aí você já tira uma noção do que ele estava querendo, Sim. sabe? Sim. Aí depois veio o Sané, depois o De Bruyne chega antes, mas tem uma história que eu não sei se já escutaram. Ah, eu já ouvi essa história, eu acho. Já? Qual? Que ele Que ele estava no Bayern e o De Bruyne estava no Wolfsburg. E o departamento o scouting do Bayern fala assim, a gente está olhando esse menino e tal, tá crescendo aqui na Liga Alemã, o que você acha de trazer ele para cá? Não queremos ele não, acho que não vai encaixar no nosso time. E aí passa o ano, o De Bruyne vai pro City, passa mais um ano, o Guardiola chega no City. Entendeu? Porque daí ele já sabia que ia pro City e mandou o De Bruyne pro City. Entendeu, Chico? Não, a resenha que eu tinha quando ele mais novo, que ele quase não vinga, enfim. Quem? O De Bruyne, né, para ele virar jogador. Eu acho que o histórico de vida dele é bem difícil, né? Exato, é bem complicado. exato. Morou em casa de família, essas coisas do tipo assim, né? Quase que ele não vira jogador, assim. Cara, o De Bruyne é um cara, assim, que top, gente boa pra caramba, assim, sabe? Direto. Papo reto. Tem que saber lidar com ele. É mesmo? Bastante. Não tem muito esse negócio de rodeio, não, e tal, não sei o quê. É diretão, assim. E se ele tiver que falar alguma coisa na tua cara, ele fala, né? Aí ele gosta que fala na cara dele também. E acabou também. Acabou também. Exatamente. Resolveu ali. Porque tem Assim, cara que fala e depois fica de trairagem. Não. Cara, eu acho que essa parte na Europa é melhor do que aqui no Brasil. Eu até tava comentando essa semana lá no clube. Ela falou assim, às vezes você fala alguma coisa aqui, os meninos levam para um lado pessoal, entendeu? Isso. Aí, É bem comum assim, aqui. não tem nada pessoal. Eu quero ganhar, eu quero que você jogue bem, eu quero jogar bem e tal, não sei o quê. Depois daqui acaba, a gente vai tomar um café, alguma coisa e tal, mas, pô, vamos resolver o negócio aqui, sabe? E na Europa é muito assim. Pelo menos os clubes que eu passei. Sim. Quem era teu parceiro lá no City de resenha, assim? Um cara mais próximo? Eu todo mundo? Tava bem com todo mundo. Né? Não tinha assim É claro que a questão do idioma, os brasileiros, a gente se reunia mais em casa e tal. Mas, por exemplo, a gente fazia muito jantar. Geralmente, do grupo de jogadores, eram 3 jantares por ano. Um no início da temporada, um na metade, que era a época de Natal, e um no final. Isso ajuda. Comum isso também. Isso ajuda também. O clube, de vez em quando, lá na Europa, o Betis organizava, trazia a família. Por exemplo, algumas exceções. Covid, que daí dificultou muito. Sim.
E quando o calendário tava muito apertado, aí não tinha como. Tá. Era muito jogo e tal. A minha última para fechar de verdade. Como é que é o tratamento, o entendimento dos treinadores de base lá da Europa e para os que você enxerga dos nossos professores de base aqui no Brasil? Ó, eu vou falar o caso do City Tá. específico. Tá. O City acaba sendo uma forma muito fácil de trabalhar, por quê? Porque você tem uma espinha dorsal e aí você tem que seguir naquela direção. Então, eles começam a trabalhar com os meninos a partir de 4 ou 5 anos, lá no CT. Meu filho, na época, fez alguns treinos lá e tal. E aí, baseado em quê? Passe, toca de bola. Quando é mais novo assim, você já deixa um pouco mais livre. Então, você faz joguinho de 1 contra 1, 2 contra 2, aquele golzinho pequeno e tal, espaço curto. Aquela antiga pelada que a gente fazia na rua, sabe? Sim. Então, é baseado nisso. E aí, vai subir na categoria, estilo de jogo, de ideia do Cruyff. Holanda lá de 70, o Ajax de 95, sabe? E aí é estruturado, todo tipo de treino é estruturado dessa maneira. Então, uma vez por ano, o Guardiola faz uma reunião com todo o departamento da categoria de base, entendeu? Ó, a gente vai trabalhar, esse ano a gente vai focar nisso e tal, não sei o que, aquilo. Nossa, que Linguagem, interessante isso. postura corporal de como você Loucura, precisa... Não enxergo isso no Brasil nunca. Não. Postura corporal de como você precisa receber a bola em determinado parte do campo e não sei o que, isso, aquilo. O momento certo de você fazer um sprint para poder dar opção pro teu companheiro. Porque assim, se o companheiro tá com a bola, a pressão tá chegando, 2 metros é muita coisa no campo de futebol, a distância. De um marcador pro cara que vai dar uma opção de passe. Então você dá aquele sprintzinho assim, tudo isso daí é treinado. Jogar sem a bola, né? Você entender que mas o cara tá com a bola, você tem o movimento que você precisa Vamos fazer. supor que você joga num time contra um time que faz marcação individual. O cara tá aqui junto com você o tempo todo, né? Se você tá aqui, tô no trote, de repente eu faço assim, Só para receber a bola. só para receber a bola E e com tal. esse gesto corporal Você já ajustado. confunde. E aí depende muito, porque depende se é uma situação mais de ataque. Pô, é interessante você receber a bola Entre linhas ali para velocidade. e de lado, para você não ter que girar para ir pro gol. Posso tentar adversário. dar um exemplo agora, recente? Teve Grenal. Não sei se você Foi acompanhou. ontem, né? É. Não acompanhei, mas eu Então, soube do resultado. O Alan Patrick, ele faz a jogada do pênalti. Craque. Craque. Joga demais. E eu acho que tem que estar na seleção. Infelizmente. Né? Pelo menos ser convocado e... Joga muito. Ele faz um movimento, eu vou até mostrar aqui. Ele tá aqui com o Duqueiroz aqui, e ele tá meio que aqui. Vem um cara com a bola aqui que eu não lembro quem que era, se era o Maurício. Eu acho que era o Maurício. Alguém. Porque ele jogou na Europa, o Alan Patrick. Então eu tô só tentando Não, fazer jogou com ele no Tô chat. tentando só fazer uma analogia. Ele faz justamente isso aqui, ó. Tum, pra cá. Sim. Esse aqui recebe a bola e ele já faz esse giro com a perna aqui, ó. Vai pra cima do zagueiro. Exato. É isso, mais ou menos? É mais ou menos isso. Daí você tem a técnica do jogador brasileiro, controle de bola, Isso. e aí a velocidade na condução da bola. E daí ele passa por esse e eu vi o lance do pênalti, que ele sofre o Isso. pênalti, né? Não sei se é o É mesmo esse, lance. é esse mesmo lance. Porque ele Ele faz botou na esse- frente, o zagueiro, quando viu, já tinha era. passado. Ele descola Só que- do Duqueiroz e já Imagina- recebe a bola fazendo gesto pra ir pra cima. Agora imagina se ele recebe a bola aqui pra ele fazer esse giro aqui pra passar. Isso. E isso é tudo- 50 do segundo tempo, hein? Não, e tudo isso daí, cara, é assim, são Exato. coisas que são treináveis. Mas Dá o Alan pra treinar. evoluiu muito, tá? Porque é a segunda passagem dele no Inter, acho que a Acho que não é anterior uma- tem uns 8, 9 anos. É impressionante, cara. Sim. Ele voltou agora, e ele é novo, ainda tem 30 e poucos anos. Cara, nível, dá pra ver que ele amadureceu muito nesse período da Europa aí. Porque eu não acho que seja movimento... Óbvio que tem um feeling Cê do atleta tem- e cê da tem um qualidade instinto e técnica tal, e não tal, sei. mas eu achei muito interessante. Eu até comentei, lembra que eu falei? Você vê o movimento do Alan Patrick para ele receber o passe. Ele descola do É o Duqueiroz. movimento anterior, Porque a né? hora que o Duqueiroz percebe, ele já tá partindo para cima do É Kahneman. igual eu conversava muito com o Brian Kido, né? Que ele foi jogador do United, jogou no City, no Arsenal, e ele tava como um dos assistentes lá no City agora. Ele tinha sido assistente do Ferguson também no United, sabe? E aí a gente sempre falava, ele falava comigo, e aí eu falava com o Gabriel. A questão de chegar aqui na frente na área, que é assim, a tendência do jogador hoje em dia qual que é? Você recebe a bola, você quer ajeitar pro teu pé predominante para fazer um belo gol.
Ele falou assim, você tem que tirar a bola do zagueiro. Faz o zagueiro trabalhar. Chegou aqui, ao invés de você ir para dentro para finalizar, vai para fora. Tem que tirar a bola do zagueiro. Finalização diagonal que a gente treinava muito antigamente. Pé direito, pé esquerdo. Você chega aqui, você recebe a bola aqui, ao invés de você tirar para direita, que o zagueiro já vai bloquear a tua direita. Vem para esquerda, faz o zagueiro trabalhar, entendeu? Então são pequenos detalhes assim que lá na Europa o pessoal trabalha muito, vai visando muito isso daí, entendeu? Que eu achava muito interessante isso. Muito bom. Eu queria saber, Fernandinho, bom, você acompanhou a evolução do Atlético aí nos últimos anos, né? Mas eu queria saber o que você encontrou, né, de diferente, porque você sai lá atrás, o Mário Celso Petralha, acho que Papo bom, é sabido por todos, né? Que Já que ele tocou no assunto do Atlético... Ele revolucionou o Atlético Paranaense. Que papo bom. Eu queria saber o que você encontrou quando você volta pro Furacão agora, que você se impressionou. Enquanto eu respondo Você aqui, se ó, tá aqui espantou. só uma lembrancinha pra vocês. Poxa vida, hein? Europa. Caramba, hein, Europa Furacão? ensinou o homem Aí sim, hein, Furacão? Cara, é assim, Que bonito, hein? eu acho que foram períodos diferentes, né? Que honra. Foram períodos diferentes. Eu saio do Atlético em 2005 e aí era... Não tem news. Isso aqui, vou botar pra jogar Será? pelada lá de quarto, hein? Falar pra você aí, aquela pontinha esquerda ali. Isso aqui cara. joga sozinho, Isso cara. aqui a bola vai vir, os caras vão dar o bote em mim, Isso a bola aqui já joga tá- sozinho. Ô, Denilson, você tá tocando a bola? Eu falei, olha o número, pai. Opa, desculpa. Isso aqui Legal. joga sozinho, pô, muito bom, Na obrigado. ponta esquerda ali caberia. Né? Só o joelhinho que tá castigado um Mas pouquinho. hoje em dia nem precisa correr mais com a esquerda, ficar lá esperando Bola a no bola chão. chegar já. Respondeu a pergunta? Não, ele ainda- Desculpa, tá perdão, falando aí perdão. do Atlético. Mas é assim, eu acho que foram períodos diferentes, né? Acho que naquele período que eu saí, o Atlético estava em construção ainda, Sim. estava buscando o seu lugar no cenário nacional e internacional. E aí, obviamente, com as nossas vendas, conseguiu Sim. ter dinheiro para poder estruturar ainda mais o CT, que já era bom pra caramba e tal. E com o passar dos anos, estruturou o CT, conseguiu construir o estádio e tal, e agora está podendo investir em atletas, em jogadores. E assim, a nossa expectativa e a perspectiva é que o Atlético nos próximos anos seja um bom protagonista no cenário nacional e internacional. Que esse é o projeto do Atlético, entendeu? Hoje se discute muito essa questão de SAF e tal, não sei o que, isso e aquilo. E eu acho que o Atlético é uma SAF desde sempre. É a sensação Uma que a SAF gente sem tem ser mesmo. SAF, entendeu? Sempre foi administrado como uma empresa e tal, e tem colhido os frutos, venda de jogadores, enfim. E agora eu acho que o projeto é você se consolidar como um dos principais clubes na América do Sul. E aí como que você tenta se consolidar? Ganhando títulos e sendo assim presente em mata-mata de Libertadores. Esse ano a gente vai jogar Sul-Americana, mas tentando chegar nas cabeças. E eu acho que o principal de tudo vai ser o quê? Vai ser começar a ter melhores campanhas no Campeonato Brasileiro. E aí você consegue consolidar o time como um dos grandes, assim, do cenário nacional e internacional. Nessa batida que tá indo, não duvido, não. Eu tô com um recado da produção aqui, Programa da mas Xuxa, cheio de recado. Não, mas é pra depois. Vamos pro nosso depois? momento lá. Então vamos tá. pro nosso Só momento. com o fonezinho, só uma pequena homenagem pra você, meu volante. Qualidade. Que papo bom. Ótimo. Põe o fone aí. Vai lá, Du. Tato, tô passando aqui pra dizer o quanto eu te amo, o quanto eu me orgulho da pessoa maravilhosa que você é e do profissional excepcional que você também é. E tô aqui pra te dizer muito obrigada por tudo que você fez e ainda faz por nós. A gratidão que eu sinto por você é imensurável. Te amo muito. Um beijo. Essa é a caçula. É a caçula? Essa é a caçula de casa. Quantos irmãos? Nós somos em 3. São em 3. Eu sou o mais velho, o homem. Vou tirar aqui. E aí tem a Thaís, que é do meio, e tem a Gabriele, que é a caçula. Então você tem 2 irmãs. 2 irmãs. E cada uma seguiu uma área diferente. Estão aí, né? Tentando aí. Tá Que legal. Não, mas é legal. Tem um carinho, um amor muito grande por elas, porque... Bom, nós sabemos que passamos para chegar até aqui, né? Com certeza. Eu imagino. Coloca o fone com que tem certeza. mais. Tem mais, pra tem falar mais. de você. Fernando é um amigo, um irmão, uma pessoa que eu admiro muito, um ser humano incrível. Principalmente um grande homem, um pai de família, responsável. Ele é
totalmente sem palavras, as atitudes dele, o que ele faz dentro da nossa família é impressionante realmente. E é um grande parceiro, um grande amigo, colega, irmão que eu tenho, sabe? Eu admiro muito ele, na verdade levo ele como exemplo dentro da minha vida, entendeu? Já me ajudou demais, estamos sempre juntos aí, sempre com resenha boa, coisa boa. E um jogador de futebol, uma carreira incrível, que não precisa nem de comentar, que todo mundo já que acompanha ele, conhece ele, sabe da carreira dele. Então só tenho o que tiver de melhor da vida para falar sobre esse cara. Forte abraço aí, irmão. Oi, tio. Passando aqui para dizer que eu tenho muito orgulho de você, da pessoa que você se tornou dentro e fora de campo. E muito orgulho da sua carreira também, que você conseguiu construir no futebol. E pelo jeito que você é idolatrado. Sempre vai ser uma inspiração para mim. Tamo junto. Te amo. Acaba sendo referência, né? Pois é. Acaba sendo referência e é legal sim porque são pessoas que nos conhecem além do futebol, né? É família e conhecem você no dia a dia. Então, eu valorizo muito isso. Muito, muito mesmo, assim. Samuel, meu primo. E aí o Thiago, meu sobrinho também. Adoro, amo de paixão. Gente boa. E o Samuel é muito teu fã. Quando ele soube que eu vinha pra cá. É mesmo? Falou, porra, manda um papo deles, mandar um abraço lá, que ele é muito, muito fera. No final eu falo uma coisinha aqui, mas tem mais gente pra falar pra você. Vamos ver. Oi, filho, tudo bem? Essa guerreira. Meu amor, passando aqui pra dizer o quanto eu sou feliz e orgulhosa em ter você como filho. E sou muito grata por tudo que você faz por mim, pelas suas irmãs, pelos seus sobrinhos, pelo seu pai. Você é um filho maravilhoso, um ótimo pai, um ótimo filho. Te amo muito e obrigada por tudo. E ó, você é 10. Beijo. Essa é minha mãe, né? A mãe. Que energia, Minha mãe é top demais, cara. Sorriso, minha mãe, ela rosto. tem uma aura, assim, impressionante. Por onde ela passa, Transmite ali no vídeo, né, Chico? É muito. Esses Uma dias vibe boa. Esses dias eu tava tirando sarro dela. Eu falei, mãe, você tem noção que você tá com 60 anos já, quase? Já tá pegando a carteirinha pra andar de graça no ônibus já ou não? Com essa jovialidade toda aí, tá doido. Que energia bacana. É, uma vibe cara. boa. Minha mãe é demais, cara. Você falou ali do sobrinho. A gente se torna público, né? Pessoas públicas. Nesse caso, nós três que estamos aqui trabalhando. Sempre tem alguém que acompanha a gente, Sim. que segue a gente. E automaticamente a gente acaba tendo uma responsabilidade, né, Fernandinho? Muito. Perante o fã ou perante o torcedor, mas eu acho que principalmente perante os nossos ali, né? Exatamente. Porque de alguma forma eles se inspiram na gente, né, cara? Eu sempre tentei me policiar, né? Nessa questão assim. Porque, por exemplo, eu tenho um filho de 13 anos e uma filha de 7. E aí tem o Thiago, que é meu sobrinho, já tá com 15. Tem a Yasmin, ela tá com acho que 11, vai fazer 12. E tem a Aurora, que é a filha da minha irmã caçula. Então, por exemplo, são pessoas que conhecem o Fernandinho e o Fernando. Que é você tem o personagem e tem a pessoa ali, sabe? E claro que não tem como os dois serem diferentes. Então, você acaba sendo a mesma pessoa ali, sabe? E eu valorizo muito, assim, esse pessoal. Porque são pessoas que são de dentro de casa, né? Então, eles te conhecem quando você tá de mau humor, quando você tá bem-humorado. Pô, aquele momento de comunhão em família e tal. Então, é sempre muito legal, assim, muito bacana, sabe? Escutar as palavras deles. A gente fez esse pedacinho, essa homenagem, porque é justamente isso, né? A gente acaba indo pro mundão e correr Sim. atrás dos nossos sonhos, nossos objetivos, mas automaticamente você olha, igual você falou assim, a hora que apareceu o vídeo da sua mãe, essa é a guerreira. E aí você acaba fazendo por ela, hoje pela tua esposa, pelos teus filhos. E aí volta a falar que somos privilegiados, né? A gente conseguiu se destacar num meio muito competitivo, que é o mundo da bola, de muita trairagem. Mas dentro de toda a trairagem, a gente tenta tirar também um pouquinho da amizade positiva, fazer amigos.
eu acho que você conseguiu fazer isso com excelência, que você tem uma carreira, assim, brilhante. Eu estudando a tua história, estudando a tua carreira, já tinha te visto, obviamente, dando entrevistas, mas o teu comportamento nas entrevistas, o teu comportamento dentro de campo, a tua postura, me despertou a curiosidade de trocar uma ideia com você, sabe? Apesar da gente ter, acho que são 7 anos de diferença, 6, 7 anos de diferença, a gente acabou nem se enfrentando, acho, como jogador. Não, acho que não. Quando você voltou pro Brasil, eu já tinha saído, né? Eu acho que a gente não conseguiu se enfrentar, mas assim, tanto eu quanto o Chico, eu até posso falar pelo Chico, a gente estava muito entusiasmado em trocar uma ideia com você e essa expectativa, ela foi concretizada, né? Foi superada, né, Chico? Foi. E eu queria que você olhasse para a tela aqui. A produção separou alguns momentos aqui para você comentar. Pode rodar aí, Du. Nessa TV aqui, né? E aí? Você foi Sem querer. Mundial. Sem querer. Você foi Mundial Sub-20, cara, isso daí. Gol do título. Gol do título. 2003, né? 2003, Contra a Espanha. Bum. E a Espanha tinha o Iniesta, cara. Só isso. Putz. Aí Lembrança magrinho. boa. Hã? Lembrança Novinho. boa. Novinho. Eu era o jogador mais jovem do grupo, né? Que é a geração 83, eu sou 85. E aí tava lá junto com essas feras aí. Período legal também, foi nos Emirados Árabes Unidos lá. 40 dias entre preparação e competição. Pô, bacana demais, cara. Que legal. Você falou de 40 dias de preparação. Essa sua volta pro Brasil com tanta concentração. Porque lá na Europa não, no City a gente jogava em casa e não concentrava, né? E aí o pessoal perguntava, jogo de Champions, 8 da noite, que horas tinha que estar no CT? Cara, chegava 4 horas da tarde no CT. Né? Coisa linda. Coisa linda. Aqui jogo de Libertadores, os caras ficam 5 dias concentrados. Que doideira. E aí, quando eu volto pro Brasil em 2022, daí concentrava e tal, todo jogo. Aí, agora, com o Osório, a gente não tá concentrando. Boa. Aí, na apresentação dele, alguém tem alguma coisa pra falar? Eu já, levantei a mão. Perguntei pra ele, você gosta de concentrar? Aí o velho é malandro, né? Ele respondeu com uma outra pergunta. Falei assim, mas por quê? Você não dorme bem aqui na tua... Tem um colchão bom na tua casa? Eu falei, o melhor. Você falou? Daí ele falou assim, vamos conversar depois. Daí depois eu conversei com ele e tal, daí... como que é a situação aqui no Brasil? Eu falei assim, no Brasil aqui todo mundo quer concentrar e tal, e tem a mística de que se deixar o jogador em casa, vai aprontar, vai fazer isso e tal, não sei o quê. Só que se não tiver alguém para mudar essa cultura, a gente nunca vai mudar. Vai ficar sempre na mesma coisa. Daí ele falou assim, você se responsabiliza por isso? Eu falei assim, me responsabilizo. E aí ele falou assim, então tá bom então. A responsabilidade é tua e tal, não sei o quê. Juntei os jogadores aí e falei, esse negócio é o seguinte, não vai ter concentração, só que se alguém pisar na bola, tá fora. Vixe. Sem conversa. Boa. Acho que é o tipo de coisa que você tem que ser direto. Entendeu? Confiança. Tem que uma ter relação direto. de confiança. Já jogamos 11 jogos. Já jogamos 11 jogos esse ano no Paranaense lá. Acho que 6 ou 5 em casa, não sei. 0 problema. Isso é bom. Não chegou nenhum jogador atrasado ainda no dia da concentração. Boa. Apresentação, tal horário. O pessoal chega até com certa antecedência. O jogador é adulto já, né? Eu acho que é o momento de você começar a cobrar um pouco mais de responsabilidade para os atletas. Isso, eu ia falar isso. Você dá uma responsabilidade pro cara. Exato. Entendeu? Tem mais. Vamos rodar mais uma imagem aí, Du. Tá demais já, hein? Tá dando muita moral também, hein? Não é esse daí ele não, pô. Época do chá. Esse daí foi o dia da Copa UEFA. Tá novinha. Caramba, é diferente, né? Tinha tomado uma cotovelada na boca, tava com a boca cheia de sangue ali. Cara, eu considero essa daí, eu acho que uma das maiores conquistas que eu tive como jogador de futebol, porque jogar no cenário europeu com o time da Ucrânia assim não era tão simples, né? Não. Olha o Jadson ali. O menino Jadson. Jadson, Luiz Adriano. Caramba, isso era um médico que a gente tinha lá, o Luchesco. Nossa, tá com a boca sangrando mesmo. Agora deu pra ver. Que legal, cara. Que legal. E assim, o Jadson tava com o Matheus no colo, o filho dele. Que massa. Ali o presidente do Shakhtar, Mr. Renat Akhmetov. Esse que pulou a placa ali agora? Isso. No meio ali? No meio,
E tem mais uma, tem uma última aí. Vai, pro Du vai separar dando aí. moral pra ele que vocês vão ver, vai. Não, mas merece, pô. Ai, que chapada, hein? Daí foi o primeiro gol pelo City. Acabei fazendo o primeiro e o segundo no mesmo jogo, Que né? Golaço. isso? Esse foi golaço. Hã? Aí você viu meu DVD, eu acho. Aprendi alguma coisinha lá. Essa aí. Esse foram os 2 primeiros gols, né? No mesmo jogo, né? No mesmo jogo, Pô, mas City e Arsenal. E aí acabou, jogo ficou grande, né? 6-3, se eu não me engano. jogo foi uma jogo goleada. grande. Né? Mas caramba, olha a facilidade. Jogo Lendária. grande. Época boa, que não volta mais. Pra época boa. Época boa. Fernandinho, pra gente encerrar. Bom, gratidão, né, Pô, Chico, que isso. pelo seu tempo. Espetáculo. Engrandece demais o nosso trabalho, como um podcast. A gente fala muito aqui que a gente tem, enfim, tem vários podcasts ali, mas esse podcast aqui é muito mais para valorizar a história, uma linda história que você construiu. Então a gente agradece demais o que o Fernandinho lá de 13, 14 anos diria pro Fernandinho hoje com 38. Pai do céu, velho. Bom, primeiro de tudo, eu quero muito agradecer vocês pela oportunidade, espaço, pô, experiência bacana demais. Poder contar um pouco da minha história e tal. É muito prazeroso, sabe? E o que o Fernandinho de 13 anos diria pro Fernandinho de 38? Caramba, velho. Difícil, hein? Difícil. Mas é assim. Aproveite, né? Aproveite, seja feliz. Tente sempre manter essa essência. Acho que a humildade ela é muito importante na vida de qualquer ser humano. Tentar ter essa alegria de criança, né? Acho que a alegria de criança é a melhor coisa que existe no mundo. Fato. Sabe? Então, por vezes, assim, eu acho que é interessante a gente voltar a ser criança em alguns aspectos, em alguns momentos da nossa vida, para a gente passar por esse mundo estressante aí que a gente vive e tal. Mas enfim, obrigado mais uma vez e tamo junto. Quando você tá com teus filhos lá, você volta um pouquinho a ser criança, você brinca bastante, você curte bastante. Meu filho já tá na época já de dar umas porradas. Né? Brinca de lutinha. Né? De lutinha. Aí aproveita e dá uma chegadinha. Cara, ele tá forte já, às vezes ele dá umas ele pega desprevenido assim, dá uma trombada. E já minha filha é brincar, é carinho, né? Brincar, pular corda e andar de bicicleta. A gente, Fase boa, né? No prédio ele tem uns pezinhos de jabuticaba, a gente testa pra pegar jabuticaba e tal. E aí são momentos que ficam marcados, né, cara? Não adianta. Coisa boa. Como é que eu fui pai depois que eu parei de jogar futebol. Eu tinha um grande sonho, mas enfim, Deus vai preparando, né? Às vezes no nosso tempo, né? E eu fui ter filho só depois, né? E hoje eu falo muito de futebol com meu filho, fico mostrando o vídeo, ou os amigos, meu filho tem 9, ou os amigos ficam mostrando e tal. Porque ele fala às vezes assim, eu gosto do Neymar, eu gosto do Hendrick, eu gosto não sei o quê. Aí sempre tem um pai de um amigo meu e fala assim, mas teu pai... Você seu lembra? pai jogou, pô. E ele tá meio que fissurado assim em futebol, sabe? Eu sempre tive um sonho de entrar com meu filho em campo e tal. Você conseguiu realizar isso. Eu também. Maravilhoso Eu sempre tive o sonho de ser pai e queria nessa ordem. O filho primeiro e a filha depois. Queria o casal. Deus foi tão generoso comigo que nos deu. E aí, também, o sonho de entrar com ele no campo. A primeira vez que eu entrei com ele no campo, ele tinha, acho que 2 meses de idade. Caramba. Novinho. Recém-nascido. Lá no Shakhtar. Bem novinho, assim, sabe? E aí, pô, sorrisão aqui e tal. É demais, cara. Muito fé. Demais. Levava ele muito pra treino comigo, quando eu tava no calor, sabe? A gente tava comentando aqui fora do ar a questão da Ucrânia e tal. Muito frio, mas no verão era calor. Então, no início da temporada, assim, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana eu levava ele pro treino e tal. Daí acabava o treino, ficava chutando bola e tal. E aí sempre foi assim, nunca forcei nada, né? comprava pouca bola pra ele jogar. Bola, chuteira, nunca forcei nada, camisa, meia. Mas tinha tudo, né? E aí ele sempre gostou de jogo, de bola, de jogar futebol e tal. Ficava dentro de casa chutando, pá, bum, pá. E aí, cara, hoje em dia é um menino que também fica assistindo vídeo e não sei o quê. Já entende um pouco dessa questão tática, de posicionamento. Claro que tem todo o trabalho da categoria de base do Atlético também, sabe?
Mas ele assimilou muito bem, sabe? E é muito legal, muito legal. Tudo assim, no natural. Tudo natural. Eu tô tentando E a, nessa batida. e a sensação de ver uma semente sua ali, Isso é atuando muito ali. louco, né? Esses dias eu até tava comentando com a minha esposa. Eu falei assim, cara, é muito difícil porque hoje em dia eu assisto um jogo, pra mim é mais um jogo. Eu não tenho sentimento em relação àquele jogo. Pra Ver mim, o quem filho ganha ou quem jogar. perde, tanto faz. Agora, vendo o teu filho jogar, já muda o negócio, entendeu? Muda. Coração acelera já. O dia que eu fui assistir a final dele do futsal lá, eles ganharam a semifinal, ele fez 2 gols, e aí depois perderam a final. Mas foi assim, alegria extrema na semi e depois a tristeza extrema na final, entendeu? Você é do pai que tá vendo o jogo e... Eu acho que você não tem esse perfil, né? De ficar gritar? ali, tentar orientando, brigando, Não, chamando. não, você não. deixa o pau torar ou Não, tal, eu- depois você conversa. Eu, Depois do jogo. assim, depende da situação. Sim. Eu acredito que os profissionais que estão ali são capacitados e esse é o trabalho deles, entendeu? Sim. Mas às vezes se ele chega pra mim e fala, pai, o que você acha e tal, não sei o que, daí eu pego e falo, ó, você poderia fazer assim e tal, não sei o que, mas é mais uma questão individual, questão coletiva, questão de posicionamento Você e não tal, se aí mete. não me meto. Me meto porque eu acho que isso é uma grande falta de respeito com quem tá ali trabalhando. sabe? Eu normalmente ouço, vejo, fico olhando e tal. A hora que ele entra no carro, aí eu falo, ó, lembra aquela jogadinha que você fez? Você podia ter tomado essa decisão. Sim. E aí eu vou conversando nesse Acho sentido. Mas lá válido, na hora sabe? também eu É não... difícil. Ao contrário, até dou liberdade pro treinador em chamar, vou falar, ó, o Davi quiser chamar atenção, achar que tá Sim. corrigir, tal, ó, Sim. fica à vontade. Eu não É tenho porque a essa gente não de- tá no dia a dia ali, né? É, A gente claro. não tá no dia a dia no treino. Mas e tal, não é sei o um quê. instinto, né? E tem muitos pais que acabam, inclusive, até estragando, né? Uma evolução porque acabam. Não, lá se na minha metendo. quebrada lá é o Lembra? que mais tem, filho. Lembra do começo da nossa conversa? É aqui? isso, né? Os pais O também, extra. né? Tem muito pai que, É o extra. que não ajuda. Que É não difícil, ajuda, né, cara. no processo. Terceiriza, né? Nunca é a culpa do... Fernandinho, agora de verdade, irmão, obrigado, tá? legal. Eu que Eu já te agradeço. admirava, obviamente, como atleta, e pô, te conhecendo um pouco agora melhor como pessoa, tenho a certeza que ganhou um fã. Eu acho que toda a equipe aqui do podcast Obrigado. Denilson Show com Chico Obrigado, Garcia certeza. adoraram a tua participação. E conte com a gente. Estamos aqui à disposição, qualquer coisa que precisar. Até porque não estamos muito longe, né? Estamos pertinho. Se quiser fazer uma visita em Curitiba Tá bom? ali, pô, porta Tamo sempre devendo, aberta. Obrigado, devendo mano. essa aí. Papo, porra, Você conhece o papo CT cabeça. ainda não, né? Pô, não Conhecer conheço. lá. Você não então, conhece lá não, Chico? Não, Tem sei que ir. lá. Ah, o pai concentrou lá já na seleção. Faz tempo, já tá mudado, já tá mudado. Galerinha, esportesbets.io, a nossa patrocinadora master, Grupo Vibra, braço digital do Grupo Bandeirantes. Fogo de Chão, nossa parceira, nossa nova parceira aqui no podcast Denilson Show com Chico Garcia. Foi demais, mais um episódio do Denilson Show, podcast Denilson Show. Se inscrevam no canal. Aliás, o Chico daqui a pouquinho vai bater 1 milhão de inscritos no canal do Chico Garcia. Se inscrevam lá no canal dele, Bora. que o homem tá voando. Bora! Fez uma análise aí de Grenal que os caras estão rasgando. Não, ele. mas acontece, né? Acontece. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, gente.